Olá, você! Está achando estranho? O Conexão Araribóia está de volta. Para quem não me conhece, eu sou Júlio Macedo, sou arquiteto, trabalho em Niterói com projetos e construção de edifícios. Estou ao lado do meu parceiro e fundador do Conexão Araribóia. Cofundador, né? Cofundador, Marcelo Campos, advogado, empresário, palestrante, especialista em saneamento básico. Boa noite. O Conexão Araribóia tem um convidado. O nome dele é Fábio Nemer, que está aqui ao nosso lado. Boa noite. Ele é pesquisador da neurociência do comportamento há 29 anos, especialista em inteligência emocional e linguagem não verbal. Um resumo do currículo dele. Se vocês quiserem ver outros vídeos e outras entrevistas de Fábio Nemer e debates com Marcelo Campos, entre aí no Conexão Araribóia, tem vários vídeos aí gravados para você relembrar os nossos debates. Beleza? Eu convidei os dois e aqui a gente não treina nada, a gente não combina nada, aqui não tem roteiro, aqui não tem planejamento, aqui não tem nada. Eu fiz uma surpresa para eles dois. Eles não estão entendendo nada. O que a Anitta está fazendo aqui? Não sei o que ele Ela quer vai de ser mim. cofundadora também? Ou vai participar? Será Fala que ele aí. quer que eu fale de inteligência emocional para a Anitta? Não sei. Então, a brincadeira é o seguinte. Eu e o Marcelo vamos dar uma nota de 1 a 10 para as personalidades que vão aparecer na tela. Não, mas vocês vão também dar, 10. vocês também vão dar uma opinião do que vocês acham que a pessoa quer expressar com a foto. Uma vez que a gente não pode avaliar um comportamento de alguém por uma foto, que a gente não sabe o que está acontecendo no momento. Essa aqui a gente pode entender porque ela planejou a posição. Mas será que o que ela quer é o que as pessoas captam? É esse que é o objetivo aqui da nossa noite. Você agora descobriu por que o Fábio Nemer está aqui. Ele não é especialista em linguagem não verbal, então ele vai fazer uma análise neurocientífica da pessoa que vai aparecer aqui, certo? Eu e Marcelo vamos participar da brincadeira com nota e com a nossa opinião, né? Que todo cérebro... Gente, todos nós nascemos sabendo a linguagem não verbal, instalada igual um Windows. Um bebê que acabou de nascer, apesar da visão estar desfocada, se nós expressarmos raiva para ele, que pelos emojis a gente já sabe, a sobrancelha vira um V e a criança faz um bico. Se a gente fizer expressão de raiva para uma criança que pouco enxerga porque acabou de nascer, durante um bom tempo, é capaz dela chorar com medo, porque ela entende o que aquela expressão significa e ainda libera feromônios. Somos muito instintivos ainda, muito mais do que imaginamos. Então, liberamos odores nesse momento para acalmar um possível agressor. Ou seja, o que nós falamos do ser humano como inteligentes, diferentes, depende do conceito de inteligência. Somos mais instintivos, emocionais, do que racionais. E, emocionalmente, não tem como esconder. A linguagem não verbal revela o que a gente sente. Feromônio. Ô, Júlio. Feromônio. Ô, Júlio, eu já vou dando nota 10 pra mim, aí pela beleza. Tô brincando. Você tá cheio de feromônio no braço aí, Marcelo. Tem Tô. que tratar disso aí. Deixa esse feromônio. Você já lá. deu nota 10? Não. Vamos analisar isso aí. Eu não Não. sei como é que você quer fazer primeiro. Não, você quer começar? Não, vai você primeiro que eu vou depois. Unidos de Anitta, nota 10! Eu vou dar nota 10 para Anitta. Eu Por sei quê? que é uma pessoa muito polêmica, mas eu considero ela uma jovem muito inteligente, Sim. muito esperta. Ela soube projetar a carreira dela com muita velocidade. Já é uma cantora internacional. Então a gente tem que tirar o chapéu com uma pessoa assim. Já é famosa no mundo todo e aprendeu inglês muito rápido, aprendeu o espanhol, se dedicou para aprender muito rápido. Até política ela tentou se meter. Aí não, né? Falou andando uma besteira, mas procurou aprender. Então eu considero ela uma profissional e muito bem sucedida. Não sei qual é a opinião do Marcelo. Mas, por último. mas eu não vou dar uma opinião da Anitta, eu vou dar uma opinião Das do que ela expressões, expressa né? na foto. E eu acho que é mais importante, é uma opinião que você passou, reforçou, mas eu acho que para ficar a coisa muito objetiva dentro da linguagem não verbal e científica, porque senão entra a opinião pessoal de cada um. Eu quero dizer o seguinte, quero perguntar a vocês o seguinte:
essa foto, esquecendo o que vocês acham da Anitta, faz de conta que essa foto é de uma desconhecida. O que vocês olham, olhando para essa foto de imediato, o que essa pessoa passa? O que vocês acham que ela quer passar para vocês? Vai você ou vou eu? Vai, fala, pode por vai você. Não, Essa complementa, porque você não sabia do que o Fábio estava falando. Você falou da personalidade, agora fala das expressões. Essa foto é uma foto fabricada por um profissional, Sim. uma foto profissional que quer Mas passar sensualidade, quer Ah, vamos lá, gostei, continua. passar Sensualidade. um pouco assim, de uma pessoa poderosa, forte, a posição do queixo levantado. Eu vou Aí, ó, fazer um curso de olha como é linguagem, que o cérebro... Hã? Aí vocês isso? vão achar que a gente treinou? Correto. Só que... Vamos lá, Marcelo, fala. Não, eu vou falar o seguinte. Hã? Vamos lá. Uma foto bem bonita, né, da Anitta. Você vê né? mais sensualidade ou você vê eu, mais... Eu acho que eu vejo nela, tipo, falando assim, te quero, Júlio. Não, tô brincando. Ela realmente passa uma sensualidade, uma expressão logicamente para vender, né? Os consumidores, né? Para vender os consumidores, mas realmente passa uma foto Mas ali a sensualidade que vocês estão vendo é a sensualidade que vocês veem na Anitta, não nessa posição que ela está. Ela não tem nada com essa posição, é totalmente discrepante com a sensualidade. Primeiro que ela está afastando a gente com o ombro na frente. Depois que ela está escondendo o pescoço. A mulher, quando ela está à vontade, ela vira o pescoço, porque nós temos vasos calibrosos aqui, e é como se eu estivesse diante de um predador dizendo, estou à vontade porque eu confio em você. Então, um dos sinais mais clássicos não verbais da mulher querer mostrar sensualidade, ou então querer mostrar até que está à vontade, conversando com você, não necessariamente com interesse sexual, é virar o pescoço. Ainda tem aquele movimento clichê, quando se podia fumar em ambiente fechado, que era fazer assim, ó, virar o pulso para mostrar, estou desarmada, com um cigarro na mão, e hoje mesmo sem cigarro faz. Então aqui não tem nada de sensual na linguagem não verbal. Mas ela tá botando ali Você- o pulso para, como você falou. Mas tá montada, como o Júlio falou, não tá natural. Ah, tá. Igual um político que há muitos anos eu sei que ele fez um curso de oratória e alguém deve ter ensinado a ele que ele tinha que virar a mão assim. Só que quando você cruza a mão, você tá ansioso. Então ele cruzava a mão, ele fazia com a mão assim, você via que era forçado. Daqui a pouco a mão Michel Temer? Não, o José Serra. Daqui a pouco a mão vinha, juntava e cruzava a mão com a mão virada. Então, isso aqui é involuntário. E a mão virada era forçada. Como ali, está totalmente artificial. Entendi. Sim. Vamos mudar Agora, aqui. entenderam que assim, a minha visão, eu não estou entrando se ela é feia, se ela é bonita, até porque isso também é cultural. Mas, vamos supor, Fábio, você acha ela bonita, Fábio? Acho, pronto. Olha, Mas não é isso que eu estou analisando. talvez como vocês estão aqui de surpresa, tem muita foto. E Se a gente se alongar demais numa foto, Não, então nós eu não vamos fazer sei. aqui 3 horas. Então, vamos lá. Tem Vamos quantas trocar. fotos aí, Júlio? Passa aí, porque essa aí... 79? Daniela Mercury. Daniela Mercury. O que vocês estão vendo Então aí? é uma foto bem montada, né? Um vento Eu tô batendo. querendo passar alegria. Sorriso falso. Olha, eu tô Parece. tô na dúvida desse sorriso, porque na verdade o sorriso não está na boca. O sorriso está aqui. Nós Olha, temos um músculo que a gente chama de orbicular, que é redondo, os olhos, né, 2, e o orbicular da boca. Então, por exemplo, da boca, a raiva, a criança faz o bico. O dos olhos, ele se contrai no sorriso somente, a pálpebra é baixa, mas aqui fica mais cheinho, mais gordinho. Eu não posso dizer se ela está sorrindo ou não, a não ser que eu tivesse uma foto dela comparativa, para ver qual é o sorriso falso e o verdadeiro. O verdadeiro tem um nome que a gente chama de sorriso de Duchenne, D-U-C-H-E-N-N-E, porque vem de um neurologista que eu acho que no século XIX, Armand Duchenne, ele achava que pessoas com paralisia facial, com pequenos choques, iam se recuperar no seu movimento. Mas ele conseguia simular expressões, mas não conseguiu simular o sorriso verdadeiro. Por isso que ficou o nome sorriso de Duchenne. Então vamos supor, se aqui aparentemente não há um sorriso de Duchenne. Eu não estou vendo uma contração, mas eu não tenho a certeza, porque eu não tenho uma outra foto dela, assim, de período muito próximo, para que não tenha havido mudança na face, para poder fazer uma comparação.
Em princípio, eu aposto mais num sorriso forçado. E também, sabe o que pode acontecer? Eu vou tirar sua foto, mas demorei a tirar foto. Esse sorriso do Shane, ele acontece às vezes em menos de 1 segundo. Aí quando a foto bate, acabou o sorriso. Então, não necessariamente a gente pode julgar que isso aqui é um sorriso falso. Entendi. Bom, eu vou dar nota 8 para Daniela. Não dei a nota, né? Você não deu nota e não comentou nada. Não, falei que o sorriso parecia ser falso. Então, Foi. então qual vai ser a sua nota depois disso? Foi um sorriso conceito falso seria falso. um sorriso falso. Eu vou botar nota 6 para Daniela Mercury. Aí- Na expressão. aí você vê o seguinte. Como pessoa, não. tá? Aí você vê o seguinte, a foto anterior e essa foto, ambas são fotos artísticas. Sim. Porém, eu, assim, aí vai dizer, Fábio, qual que você prefere, não é a Anitta ou Daniela Mercury? Eu prefiro a outra. Ih, cara. Aqui. Tranquilo. Vamos que Eu- vamos. então, o que acontece? Eu não estou escolhendo a Anitta por ser mais bonita ou menos bonita, porque se as duas fotos são montadas, são artificiais, e essa aqui conota sugere, tá, gente? Sugere um sorriso não verdadeiro, eu prefiro fazer a posição da Anitta para mostrar pelo menos que eu não estou fingindo, é aquilo e pronto. Não, a minha nota como 8 é 8 mais como profissional. Eu quero colocar a Anitta num ponto mais alto que a Daniela Mercury. Mas aí sim, mas vamos pegar o não verbal. Eu não estou preocupado. No não verbal tá acima porque não tá fingindo que tá rindo. Sim. Porque para fingir, ou rir de verdade, ou não. Mas a expressão facial vai ser um comentário seu. Nós. Mas aí eu não vou usar o que eu quero de vocês, que é o que o cérebro já nasce sabendo. Entendeu? Porque se vocês não expressarem o que vocês veem como não especialistas, e a gente cruzar e perceber o quanto o que eu sei é o que vocês sabem, entendeu? O nosso público aqui do Conexão Araribóia vai ouvir coisas interessantes. O que vocês acham, mas vai ouvir muita opinião pessoal. Vamos falar cientificamente. Porque o que vai acontecer? O telespectador do Conexão Araribóia vai fazer a nota deles também. Tá, mas Eles vão dar nota com deles. esse objetivo, não de quem é mais bonito, quem é mais feio, quem é melhor, quem é mais bem Não, eu estou sucedido. falando como profissional. Entendeu? Porque senão a linguagem não É verbal. pela se expressão, Júlio. Vamos pela expressão, que senão a gente não, não o aborda objetivo- o Fábio Eu Guerra. não entendo, você que entende. Mas cara. aí que eu tô dizendo. Mas vocês ele quer que a gente entendem. saiba. Bom, Vamos errar tudo. vamos errar. A ideia é essa. Mas claro que não vai errar, você falou do queixo pra cima, não vão errar. Tá gente. legal. Então, olha Eu só. estou mostrando para o telespectador que o ser humano já nasce com essa informação. A grande questão é que meu foco há 29 anos é estudar esse assunto. Então, eu vejo o que eles, em princípio, pensam que não veem, mas o cérebro capta. Porque se eles olharem, por exemplo, uma vendedora de loja dando 3 sorrisos falsos, eles vão dizer, não gostei daquela pessoa, não gostei daquela mulher. Então, eles sabem. Só que eles estão querendo... Assim, como o medo é a emoção principal, o Júlio está com medo. Então ele quer falar uma coisa para eu falar outra. O objetivo é falar linguagem não verbal. Então, eu não quero Júlio, saber... vamos errar. Eu não quero saber o que a Anitta é bem sucedida, se fala inglês ou espanhol. Eu quero saber o seguinte, o que cada foto passa para vocês, para eu mostrar para o público o quanto o cérebro já nasce sabendo esse assunto. Porque vocês acertaram. O Marcelo falou que acha que o sorriso é falso. Eu também acho. Não tenho certeza que não dá para comparar, mas não estou vendo contração na parte inferior dos olhos. A Anitta, a gente avaliou a mão. Esse é o objetivo. Senão, assim, o público vai ouvir o seguinte, poxa, o Marcelo gosta mais da Daniela Mercury do que o Júlio gosta mais da Anitta. Não é esse o objetivo. É linguagem não verbal. Vocês E aí, sabem, Júlio, vamos vocês embora? sabem. Não tenham medo. O medo domina o... Vamos lá, Júlio. Todas as fotos são. Então, essa já vai. Essa aqui eu vou começar, tá? Ela para mim, é nota 0. A nota é 0. Opinião pessoal. Afundou o país, Olha só, quebrou o Brasil. é linguagem não verbal, Não quero saber de linguagem não verbal. Olha, ferrou com todos nós. Todos nós. Não entende nada de economia, de governança. Foi uma tragédia. É só delegar. Nota 0 para ela. Nota 0. Você, Marcelo? Cara, eu acompanho você eu acompanho o relator na questão da profissão dela, né? Mas ali eu tô tentando pegar o que o Fábio tá falando, da expressão. É, mas... Vai ser o capeta. Ali a Tá igual expressão. o capeta. Olha que perto aqui, cara.
É que Cara, o pessoal não tá conseguindo ver de perto. a expressão dela ali. Um capeta. Não, ó, ali não é um sorriso forçado. Meu Deus, É um sorriso Capeta. meio de. Deixa eu tentar Incorporou. ver aqui. Ela tá tentando falar assim, mas você. Hein? Pegaram ela Assim, no pé e ela, sabe- mas sabe- você. Hein? Perceberam como é que assim, o Júlio saiu do foco, foi pro capeta. Você também ficou com mais dúvidas. Sabe por quê? Porque o cérebro está treinado para ver as expressões normais de uma pessoa. Ela já fez tanto preenchimento, está com botox na testa, fez tanto tratamento estético que a gente Fica não difícil. consegue mais. Sim, eu tenho vídeo de uma mulher que uma vez eu filmei na TV e eu ponho até hoje, sem som. Em treinamentos, a mulher está com tanto preenchimento no lábio que quando ela ri, a boca cai. Ou então a boca estufa, parece que ela está com... Aí eu ponho sem som, falei, ó, essa mulher está aqui no Réveillon de Copacabana, arrumando, acabou de acontecer um acidente, ela está sendo entrevistada. O que é que ela está sentindo? Todo mundo, ah lá, como é que ela está se mexendo? A mulher está felicíssima, só que quando ela ri, parece que está chorando. De tanto tratamento estético, um atrás do outro. 2 anos depois eu revi, eu acho que ela desistiu, mas também... O que acontece? Preenche muito, ou mantém, ou cai tudo, né? Ou faz um procedimento cirúrgico. Então aqui é muito difícil da gente avaliar, porque assim, é indefinível a gente... Não tem como a gente definir quantos tratamentos ela fez ali. Mas eu acho que ela tá falando ali sim, ali, Ju. Não, o quê? Você me pegou, hein? Agora eu vou sofrer impeachment. Gostou dessa, né? Troca? Pode trocar. Aí, ó. Fernando Henrique Cardoso. É que... tudo bom. Vamos lá, o que Muito você... bem. Essa foto aí, ele tá... Aparentemente ele está falando. Então, assim, pode até sugerir pra gente uma expressão, alguma coisa, por exemplo, esse lábio inferior subindo, mas na prática só se a gente soubesse o contexto. Se fosse analisar só o lábio inferior subindo, é um pouco de indignação, sabe? E a gente vê até, tem alguns aí que, né, como é que a gente pode falar? Nome não pode falar, mas tem alguns aí que liberam, né, a galera que não é para ser liberado e depois fala, não, porque fulano tinha que ser liberado, né? Porque se indigna com o que ele mesmo fala. Então cada um pensa quem é, porque tem alguns que fazem esse mesmo... Assim, se jogar no Google o nome do fulano, dos fulanos, tem uns 2, sempre termina a frase assim, porque sempre se indigna com o que fala. Mas aqui não está aparecendo, porque é o formato da boca dele. É, formando a boca dele. Entendeu? Meio pra Então, baixo. assim, aí parece que é uma foto que ele está falando. Não dá para perceber uma emoção evidente. E lembrando, gente, que são 7 emoções, tá? Quais são elas? Alegria, tristeza, medo, raiva. Medo é a principal. Nojo, aversão e desprezo. Aversão, em inglês usa-se o termo disgust, mas em português também pode se chamar nojo. Mas não necessariamente o nojo de alguma coisa nojenta, pegajosa, mas a emoção nojo das 7 é interessante que ela passa pelos 5 sentidos, né? Você tem nojo do que pela audição, visão, tato, olfato, paladar. Então é uma emoção forte. Então, se você está falando com alguém, a pessoa fala, gostei, né? Você está atendendo na sua loja, e aí, gostou do produto? Adorei. Gostei. Não, mas às vezes, assim, até demorou muito. Mas também, aí está muito claro, mas vamos supor, se foi em menos de meio segundo, gostei. Você dá uma... Eu captei no The Voice Brasil, aquela Isa falando para uma dupla, eu acho que eu não assisti, minha mulher que estava assistindo. Aí ela estava com uma dupla, que eu sei que uma das duas ia ser eliminada, acho que pelo público, eu não sei. Aí ela fala, não, estou com uma dupla matadora, aí fala assim, ó, vai dar tudo certo. E pronto. Ela fez uma expressão de nojo nesse momento que ela fala que vai dar tudo certo. Olha como é que tem que interpretar. Cuidado com esses youtubers que querem seguidores, para vocês dizerem, né, para eles dizerem quem mentiu, se é o político ou alguém que você não gosta. A grande questão é a interpretação, porque ela fez uma expressão de nojo porque ela rejeita a afirmação que ela fez, vai dar tudo certo, porque uma das duas vai ser eliminada, uma vai rir, outra vai chorar. Certo? Então, olha como é que uma mesma emoção, ela pode aparecer na face em intensidades diferentes, velocidades diferentes, como o Marcelo fez com uma velocidade muito, né, você levou mais tempo fazendo, e além de tudo, também pode variar. Eu posso fazer raiva só na testa, ó, sem, e a boca trava, mas tentando controlar a boca, mas a boca está travando. E a criança já não disfarça, né? Boca, bico,
e testa com a sobrancelha contraindo no meio igual um V. Então a gente consegue fazer essa alternância para tentar disfarçar, mas à medida que a gente vai treinando, a gente vê que o cara está rindo para você, mas chamando você de seu desgraçado. Então é o treinamento que faz a gente resgatar essa alfabetização que se mantém no cérebro ao longo de toda a vida. Ô Júlio, para você não ficar sem falar nada, qual é a nota que você vai dar pro Fernando Henrique Cardoso? Ele quer falar da nota. Eu vou dar nota 7 para o Fernando Henrique Cardoso. Eu considero ele o melhor presidente que o Brasil já teve. Ele foi responsável pelo Plano Real, pela Lei de Responsabilidade Fiscal, começou o programa de privatizações. Quer dizer, teve vários avanços, tentou fazer algumas reformas, mas o segundo mandato não gostei da ambição dele de querer uma reeleição. Era proibido a reeleição na época. Ele forçou o Congresso a... Né, você já leu aquele livro? O poder dele para poder convencer os deputados, não quero dizer que houve compra de votos, não quero... Mas ele já está dizendo, mas ele conseguiu a reeleição e fez um segundo mandato muito ruim, não deu continuidade. Você, por exemplo, quando você falou, não quero dizer que tem compra de votos, e agora quando eu te interrompi, você já tem 2 sinais para analisar. Quando eu te interrompi, a sua língua fez uma microprojeção. Porque botei o biquinho para fora, linguinha para fora. Uma linguinha de cobra, porque ele já sabe que eu interrompi, porque eu vou criticar. E a outra, agora eu perdi, porque você fez uma outra expressão antes. Na verdade, ele comprou mesmo o deputado. Não, já sei. Sabe o que você fez? Quando você falou assim, ensinou o Lula a comprar deputado. Não, já sei. Sabe o que ele fez? O que a gente chama de duping, D-U-P-I-N-G, delight, quer dizer, enganei você. Porque a gente vê muitas pessoas fazendo isso aí quando contam com prazer a desgraça alheia, quando contam com prazer algo que já fizeram, como um assassinato. Então eu tenho, por exemplo, um vídeo daquele rapaz, o Guilherme de Pádua, saindo da delegacia no dia que acharam a Daniela Pérez. Sim. Guilherme, quem matou a Daniela? Ele faz assim, ó. A gente chama de duping delight. Você falou assim, não quero dizer que é compra de voto, você fez um duping delight agora. Eu não posso falar muito desse caso aí não, porque eu já fiquei com a Paula Tomás, né? A assassina. Já mesmo. Foi? Já, pô. Mas é uma outra história pra Conexão. Tá não, ela tinha 17 anos. Ele tá mentindo, por favor, doutor. Eu tinha 17 anos. Não, pô, peguei. Olha aqui, Júlio. Mas vou te falar, você tá falando do Fernando Henrique aí, mas você esqueceu, né? Você já leu o livro A Privataria Tucana? Não, eu não... Tá. Só pra saber. Não entrar em política não, porque... Eu não terminei. Eu quero dizer que ele foi o melhor presidente comparado com os outros. Mas, pra mim, é insuficiente. Foi insuficiente dentro da... Já que a gente está falando de emoções, tem uma coisa muito interessante nele. Eu admiro muito a cultura dele. E várias coisas que você falou. Privatização é uma questão assim, a se debater, apesar de eu não ter o conhecimento que vocês têm, mas assim, tem muita coisa que eu discordo em termos de privatização pela visão empresarial, pela minha primeira formação de marketing. Porque, a ponte tá uma porcaria, a administração, tudo esburacado, privatiza. Será que privatizar é sempre a solução para o que está mal? Ou será que o correto seria fazer ficar bem o que tinha que ficar bem? Será que o órgão público que virou empresa privada, né, e tirou um monte de gente que estava lá em cabide de emprego porque não trabalhava, a culpa é de quem? É só daqueles ou de quem deixou o mecanismo e a máquina ficar naquele formato? Então, eu acho que muita coisa também, não estou dizendo Fernando Henrique, que é privatizada nesse país, é privatizada apenas com uma troca de incompetência. Tira a incompetência que tinha que existir e coloca outra, porque aí vai ter a incompetência financeira, né? Porque a coisa não vai ser bem administrada e bem distribuída. Na verdade, nessa época aí, a gente tinha, na verdade, finalzinho da década de 80, início da década de 90, a gente teve o consenso de Washington, de 1989, né? O Júlio sabe bem, que o Júlio fala bastante sobre a privatização. Então você teve o consenso de Washington, na verdade, o FMI, né, que determinava as regras para emprestar dinheiro, principalmente para os países da América Latina, ele incentivava a abertura de economia e a transferência das atividades que seriam ociosas, né, para o Estado, que não seriam essenciais para o Estado, para passar para a iniciativa privada para ter concorrência, ter competição e tudo mais. Então, essa determinação do consenso do Washington, que o Brasil também foi um dos signatários,
A gente teve que, na verdade, meio que aceitar isso para poder fazer, porque senão o Brasil não ia ter dinheiro para empréstimo. Então, assim, a ideia é muito boa, né, que ele teve a abertura da economia, né, a privatização de muitas estatais ali que só serviu para cabide de emprego, que a gente sabe perfeitamente. Não estou generalizando, até porque também, assim, dentro da questão que eu estava colocando, assim, para ficar com foco comportamental, uma coisa que ele não tinha e nunca se preocupou em ter, né, porque até pela forma que ele falava em relação ao brasileiro, que infelizmente nós temos muitos analfabetos, a gente tem contrastes sociais imensos, e ele falava coisas de uma maneira com muito mais classe quando comparado com o antigo presidente, que todo mundo sempre criticou que era tosco, que falava que... Assim, ele falava que o brasileiro era vagabundo, que era analfabeto, e outra coisa. Uma coisa que ele não tinha, carisma. Ele não é... a oratória dele é boa pelo conteúdo, mas não é uma oratória contagiante. Entendeu? Então, assim, ele conseguiu, pela autoridade, por se impor, pelo conhecimento, ser eleito, mas não porque ele tinha uma oratória poderosa. O que tem que ter é um conjunto, tá? Porque vocês conhecem ditadores da história com oratórias poderosas que só fizeram o mal. Então tem que ser Hitler, Mussolini, e assim, outros que eu não vou mencionar aqui, porque aí vai entrar um pouco de opinião política, mas eu acho que Hitler ninguém vai chegar a dizer que não, Hitler era do bem, né? Mussolini, ninguém vai falar isso aqui no comentário do Conexão Araribóia. Agora outros eu prefiro não falar, porque aí vai entrar em partido político. Eu vou dar nota 7 pro Fernando Henrique, Júlio. Pois é, a mesma nota que eu dei. Eu gostaria de fazer só um complemento sobre as privatizações, né, que ficou aqui em debate. As privatizações, você pode analisar no momento que o governo Lula está administrando esse assunto. O Michel Temer criou a lei das estatais para tentar, de todas as formas, evitar influência política sobre esse emprego. É ou não é? Ele não tentou fazer isso? Para não completarem as empresas estatais? O que o governo Lula está fazendo? Está fazendo de tudo para derrubar a lei das estatais e, mesmo assim, ele conseguiu colocar um senador dentro da Petrobras que já declarou que vai... Ai, meu Deus. Você esbarrou aí, né? Que vai... Pronto, agora a gente vai falar das expressões do Júlio. Foi bateria? Vai voltar. Bom, de qualquer forma, eu gostaria muito de acreditar nos políticos brasileiros, nos partidos políticos, mas infelizmente as empresas estatais são servir, como o Marcelo falou, servem para cabide de emprego, para colocar parentes, para colocar seus correligionários lá dentro. Isso, a empresa perde competitividade, ela perde governança e elas todas acabam dando prejuízo. Então, por isso que eu sou a favor das privatizações. Então, agora, infelizmente, ô Júlio, vamos carregar novamente. Ou então eu ia sugerir o seguinte, a gente pega uns vídeos aí na internet, no Google, e a gente bota aqui pro Fábio analisar, porque aí talvez seja melhor que foto, cara. Porque assim, se as fotos se mantiverem nesse estilo aí, fotos muito difícil de analisar. Né? Não é difícil. Assim, foto não é pra gente analisar, pra gente especular. Mas essas fotos são fotos assim de paisagem também. Ela parou pra tirar uma foto. O importante, por exemplo, diferente daquela foto que tá lá com 3 políticos, um dando alguma coisa pro outro, tem que ter uma foto circunstancial. Circunstancial. Seja sozinha, com alguém, porque esse tipo de foto aqui, a gente vê que não tem sorriso, entendeu? Aí todo mundo olha pra boca, a criança já aprende no desenho animado que o sorriso está na boca, né? Esse que é o grande problema, o sorriso está aqui. Ali não tem sorriso nenhum. Mas assim, a gente não sabe se quem bateu a foto demorou a bater a foto, a gente não sabe se ela está bem, não estava a fim de sorrir, a gente não sabe onde foi tirada aquela foto. Por isso que foto é algo de alto risco para ser analisado. Tá ótimo. Eu vou dar nota 10 para a senhora Gisele Bündchen, tá bom? Tá ótimo. É outra profissional muito bem sucedida, parabéns pela carreira, e é isso.
Marcelo. Nota 10. Eu não tenho que falar nada da Gisele Bündchen. Ainda mais aí com esse sorriso que também a gente não tem como analisar. Lógico, é. Né? Não dá pra julgar. Mas analisando Agora, ela num todo aí, Júlio, sim, mas espetacular. se você está diante da pessoa e a pessoa toda hora faz esse sorriso para você, assim, ela inicialmente ela pode querer ser elegante, educada, simpática, mas se você conversa durante muito tempo com alguém, né, você atendendo um cliente, ou o cliente sendo ou o cliente que você está atendendo, faz vários. Depois de 3 sorrisos desse aí, você já começa a ficar com aquele famoso ditado, a primeira impressão é que fica, que pode ficar. Porque se aquele cliente nunca mais vai voltar, você vai achar que ele é falso, eu não sei. Você não vai saber dizer por quê, não. Não gostei porque não tinha sorriso de Duchenne. Aí que vem a questão que eu falei para vocês analisarem, que todo mundo analisa isso. Mas você sabe, eu quero te fazer uma pergunta, Fábio. Essas pessoas artificiais que passam falsidade na expressão, você não acha que mesmo inconsciente as pessoas conseguem perceber isso? Não tem... Tá certíssimo. Imagina o seguinte, Júlio. É só para terminar. Essa pessoa se afasta de uma celebridade e ela não consegue ter a projeção que a carreira dela teve? Isso não pode influenciar? Claro que pode, porque as análises que nós fazemos, a maioria, né, dos atores, das pessoas de uma maneira geral com as quais a gente lida, as análises que a gente faz em quantidade, as maiores em termos de quantidade são inconscientes. Depois que você conhece a pessoa, todo mundo acha que eu estou conversando e analisando alguém. Não. É claro que eu vou perceber se eu estou falando demais, se está chato, se discordou, se a pessoa assim, não tem intimidade comigo e está discordando, eu falo, pode falar, o que você acha? Mas, assim, eu estou desconectado aqui. Porque, na verdade, o que está funcionando no meu cérebro, como de todo mundo que não está mais conectado na linguagem não verbal, é o alarme cerebral que capta só raiva. Quando alguém está com raiva. Então, o medo do assaltante, o medo de alguém que vai te agredir no trânsito. Então, esse trabalho, essa gravação de hoje, né, o objetivo é mostrar para as pessoas o quanto elas podem se realfabetizar na linguagem não verbal e captar informações de uma maneira que auxilie na qualidade de vida, no relacionamento interpessoal. Quantas vezes você está falando com alguém que não está te ouvindo, quantas vezes você está incomodando, quantas vezes a pessoa está incomodada. E você, usando a linguagem não verbal, você eleva também os processos de empatia. Você percebe melhor o que as pessoas sentem. Aí, se entrar na área policial, na área de investigação onde eu atuo, vem o que todo mundo quer, pegar mentira. Mas o objetivo da linguagem não verbal, inicialmente, a ciência que continua sendo estudada pelo mesmo neurocientista que está vivo, não é detectar mentira, apesar dele ter trabalhado com isso, que é o Paul Ekman. Quem viu a série Lie to Me, ou Engane-me se puder, o personagem da série é ele, é o alter ego dele. Ele trabalhou para a CIA, para o FBI, catalogou na face, somente na face 10.000 expressões, mas ele é especialista em detectar mentira com tudo que ele criou de teorias da psicologia mundial. Eu uso para a área de segurança pública, mas eu uso para quem vende, para quem fala em público, para oratória, para passar credibilidade, para as pessoas perceberem que eu sinto o que elas sentem, eleva o meu processo de empatia, desenvolve e exercita o meu cérebro. 10.000 expressões, Júlio. Queria saber quantas expressões você viu quando o Lula foi eleito. Eu nem assisti. Bom, pessoal. Pô, esse aí é um espetáculo. Aqui tem Duchenne. Guga. Aqui, ó. Olha lá. Olha aqui. O que é isso? Sorriso de Duchenne. O sorriso não é pela boca. O sorriso tá Eu já aqui. aprendi. O Olha sorriso aqui. está embaixo da Você está pálpebra. percebendo que ele não... Tá Você cheinho. Você está percebendo que ele não está fechando o olho. Ele tá, é um momento de Essa felicidade área daqui, dele, né? Assim, vamos lá. Se eu tenho esse sorriso, se ele está aí ganhando um troféu, ele está num momento de felicidade, porque ele está passando por vários momentos de alegria. Então, alegria é emoção. A felicidade é a alegria sendo alimentada. Então, por exemplo, eu encontro um amigo meu que fala, pô, tô com depressão, tô indo ao médico. Eu conto uma piada, ele ri, mas ele volta ao que ele estava antes. Até o medicamento começar a fazer efeito. Ou seja, ele teve um lapso não. Lapso de alegria. Lapso é negativo, Felicidade, né? não. Ele teve um rápido, ele teve uma alegria ali num momento fugaz. Ele está em momento de êxtase. Ele teve, né? mas assim, ele teve, o cara que está em depressão teve só alegria. Aqui
tem felicidade porque ele está num momento de êxtase, não só pelo prêmio, porque até chegar esse prêmio, imagina O quanto... sacrifício. Exatamente. A luta que foi. Aí o sorriso está verdadeiro e mais uma vez, gente, a foto foi batida na hora certa. Isso. Porque poderia ter sido Olha, batido isso é fundamental. um segundo depois e não ter esse sorriso. Então É. aqui não estamos avaliando falsidade, julgando. certo. O Júlio e o Marcelo estão participando com as opiniões deles. Certo. Mas, e assim, corroboram. Mas aqui a gente não está julgando, sabe? Porque um segundo depois podia acabar aquele sorriso. Entendi. É. Ali é do Captado Xênio. no lugar, não. Nós dois que somos apaixonados por tênis, nós já sabemos, eu já sei a sua nota e você sabe a minha nota. Qual é a nota que você dá para Gustavo aqui? 10, nota 10. Sabe por quê? Eu vou só explicar isso. Júlio, esse aí eu quero até falar um pouquinho, Fala. porque esse não foi o primeiro título de Roland Garros do Guga. Ele ganhou 3. Ligou 3, mas esse daí não foi o primeiro. Então, complementa aquilo que o Fábio estava falando, Mais de ainda. encher de felicidade, porque Felicidade. ali ele já estava ganhando Isso. pela segunda vez esse troféu. Você falou a palavra Entendeu? certa. Então- Felicidade é sentimento. Então ele já estava ganhando pela segunda vez. E esse cara é um craque, sabe por quê? A primeira vez que ele conquistou, ele era um garoto de 19 Não, ele foi muito anos. criticado, que Denis era tudo formal. Era o número Aí todo mundo 66 criticando do o mundo. cabelo dele, que era igual um marginal. Surfista, que Isso, não se dá bem pro tênis. Ele é um cara espetáculo. Aonde você vai, é um cara que Simpaticíssimo. simpaticíssimo, conversa. Eu tenho uns 3 ou 4 autógrafos dele em bolinha de É tênis, mesmo? né? E o cara mesmo sendo o que é, ele ele conversa com todo mundo. mas na prática, né? Mas na prática- Vocês lembram o que ele fez na quadra, na hora que Um ele ganhou? coração. Escrito o que no meio do coração? Peraí. O que ele escreveu? Peraí, como é que era mesmo? Mas escreveu em francês, não foi? Não, ele escreveu Paris. Paris, Ele eu te escreveu amo, eu te amo, e Paris. Conquistou Paris. Hoje ele é um cidadão parisiense, está sempre convidado lá pelo Paris, né? O povo francês adora ele porque ele escreveu Não, um já coração é- gigante. e Mas escreveu assim, Paris. já que a gente falou agora há pouco sobre carisma, é o que está nato nele. Todo mundo pode ter carisma. Quem não tem naturalmente, por timidez, pode Todo mundo pode ter carisma. Todo mundo pode ter. É mesmo? Até o psicopata. Como? Primeiro que o psicopata planeja. E todo mundo pode ter, porque em uns já é natural. Não existe uma regra para comportamento. Mas vamos assim, supor que teoricamente por ele ser uma pessoa muito sorridente, você vê que ele está sempre sorrindo. sempre. Provavelmente, assim, é possível, provavelmente não, é possível que ele tenha vindo de um ambiente onde esses espelhamentos, como eu falei que a criança ainda não sabe os movimentos até 3 meses, ela mexe, faz as expressões, mas não estão conectadas com as emoções. Então, nesses momentos, se a criança se depara frequentemente muito mais com sorrisos do que com raiva, expressões agressivas e gritos, a tendência, porque pode ser que no mesmo ambiente um vire do mal e outro vire um ambiente com violência doméstica. Eu lido com isso, né? Com os profissionais que eu treino. Ou no mesmo ambiente, um vira um missionário para acabar com a violência doméstica, outro vira um marginal. Mas o que a gente entende dentro do que o que se destaca no carisma dele, é que é nato já aquele sorriso, mas todo mundo pode ter carisma. Poxa, nunca tinha... Todo mundo pode. Agora, uns têm que treinar, não a fingir a ter carisma, a perceber o que os outros querem de você. A partir do momento que eu atendo uma necessidade sua, que eu ouço o que você quer falar, você passa a ter sem carisma. julgar que se está chato, se eu quero ouvir ou não, eu com certeza estou começando a criar um processo de sintonia, porque, Marcelo, se você me falar algo, é muito importante para você, não interessa o que você está falando. Entendi. Agora a gente filtra. Então a gente começa a selecionar. Isso não me interessa. Aí você muda o assunto, a pessoa acaba de falar, como eu estava falando antes, quer dizer, olha só, em poucos minutos, como a linguagem não verbal entrou nas emoções, na comunicação interpessoal, e olha como você pode usar isso no seu trabalho, né, e na vida da gente. Em casa, quando chegar agora. Olha, eu acho que o Júlio não vai ter carisma nenhum se você Por que fala, que você botar achou- ele na torcida por que do que você achou Flamengo. que o carisma pode ser algo... Eu nunca podia imaginar que
qualquer um pudesse ter carisma. Sim, a questão toda é que, assim, aí é muito amplo para a gente falar sobre isso. A questão toda é que você pode, vamos dar alguns exemplos, timidez, cultura, como você foi criado. Isso pode gerar várias limitações para você ser uma pessoa carismática, mas uma coisa é importante a gente sempre lembrar. Para que o fisioterapeuta faz quando alguém tem uma lesão no cérebro e para de mexer o braço? Ele ativa uma nova área. Então, a neuroplasticidade, que faz você recuperar o movimento, faz você também adquirir novos comportamentos, ativar novas áreas com mais intensidade, liberar mais hormônios que geram a felicidade, a alegria, e naturalmente você vai tendo carisma. Interpretar que você tem oportunidades diante de você e não ter raiva. Eu amo falar em público e tem gente que fala em público e depois fala mal. Tem palestrantes famosos que eu conheço, que eu já vi nos bastidores. Eu era regra 2, né? Porque eu não era famoso. E o cara, porra, esse público não aguenta mais falar isso. Mas meu cara tá 20 anos repetindo a mesma palestra. Fala aí o nome dele. Não, de maneira nenhuma. Ô, Júlio, vamos Dele? ver. Assim você não vai ganhar carisma nenhum. Dá uma dica pelo menos, cara. De maneira Ô, nenhuma. Júlio, assim você não vai ser De carismático. maneira nenhuma, que eu vou falar eu não posso quebrar a ética de um ambiente que eu convivi, eu estou contando. Agora, isso que você estava comportamento falando, não. Tá doido pra saber. isso que você estava falando, continuar Fábio, é doido. interessante, E vai porque eu continuar estava doido. vendo um filme anteontem que mostrava, o cara tinha tomado um tiro na cabeça, né? Aí ficou lá no centro de tratamento intensivo e para reativar, né, o cérebro, lógico que era um filme, né? Sim, ficção, mas... mas de repente deve ter alguma não, coisa. mas já tem uma fundamentação. Hoje eu E não aí sei o falar, cara não. botava um som, era a pessoa escutando som, porque ela fala, não, já tem vários estudos dizendo que o som faz com que ative determinadas áreas do cérebro que ninguém conhece, mas que aquilo ali estimula. Mas o som que você está dizendo música. Som música. Não, mas isso aí, assim, já é estudado, assim, em 83, se eu não me engano, que é um outro especialista, que o Júlio falou sobre linguagem não verbal e inteligência emocional, mas são muitas vertentes que eu estudo. Fora a gerontologia, que eu estou botando a neurociência na gerontologia, que eu estou fazendo a faculdade agora também. Então, o Howard Gardner, ele é o especialista, neurocientista, também vivo, ativo, produtivo, pesquisando. Ele, Daniel Goleman, da inteligência emocional, todos eles estudam Dalai Lama. Só para vocês terem uma ideia. Paul Ekman, da linguagem não verbal, Dalai Lama. Assistam, enquanto estiver na Netflix, Dalai Lama e Desmond Tutu. Missão Alegria. Aquilo é maravilhoso. Mas tem livro Vou assistir. Paul Ekman e Daniel Goleman, Inteligência Emocional e Linguagem Não Verbal, comparando com a visão do Dalai Lama, e as coisas batem. Porque, na verdade, para quem acredita em Deus, a neurociência vem depois. A neurociência que eu estou falando aqui não é a neurociência não é a ciência da Inquisição, da fogueira, não. A neurociência acredita na espiritualidade, acredita numa energia superior e respeita cada religião. Para criar a inteligência emocional, Daniel Goleman ficou 10 anos viajando o mundo inteiro para conhecer o maior número possível de religiões, para 7 anos depois lançar o que hoje estão banalizando no termo, mas não dá para banalizar no conteúdo, inteligência emocional. São 29 anos de estudos, ele continua atualizando. E agora, alguém está nervoso, chega, tem inteligência emocional, agora tem curso de inteligência emocional em tudo quanto é canto. Se não falar de amígdala cortical, de emoções, de hormônios envolvidos nas emoções primárias, se não falar de sistema de fuga e ataque, não é inteligência emocional. Se botar planilha, não é inteligência emocional. Comportamento não tem número, não tem planilha. Tem número, 7 emoções, são muito poucos. Esse é o nosso craque, Fábio Neme. Bom, então é o seguinte, vamos trocar de foto, dizendo... Você deu a nota pra ele? 10 também, né? Esse cara, pô. Tá bom. E lembrando que ele chegou a ser o número 1 do mundo, do mundo. tá bom? Ganhando de Pete Sampras e André Agassi no mesmo torneio. O que eu comentei sobre a Anitta, que vocês falaram que a intenção era passar charme, eu falei que faltava um detalhe que conotaria um charme, que não tem lá e tem aqui na posição que ela Virada a está, cabeça pescoço pro virado. Olha o pescoço virado aí da Ivete Sangalo, hein? Quer mostrar mais sensualidade Quer dizer, ainda? quando a mulher vira o pescocinho... Ela está à vontade com você, mas não necessariamente sexualmente. Entendi.
E outra coisa, quer... Mas é bom saber, hein, Júlio? E outra coisa também, quer fazer essa foto ficar mais charmosa ainda? Tira o cabelo só desse lado que o pescoço está virado e mostra o pescoço. E quer ver como é que isso funciona? Corretoras, engenheiras, gente que eu treino, Fábio, pô, no LinkedIn estão me encantando, Fábio, no WhatsApp estão me encantando, aí eu olho a foto do perfil, eu falei, cobre o outro lado do pescoço? Por que? Eu falei, cobre e me diz. Fábio, uma semana depois, ninguém mais me encantou, Fábio. Você vê muita apresentadora e jornalista de TV nos canais de notícias fazendo isso. Ô, Fábio, me conta um negócio. Então, ela quando vira assim, ela está se sentindo bem para bater a foto. É porque, por exemplo, como nós temos o lado instintivo muito mais aguçado, a ponto de liberar odores, feromônios, um bebê libera, um bebê libera, nós temos o medo do predador, que nós tínhamos o predador, como tem ainda quem mora na savana africana, tem medo do predador. Então, o cérebro está preparado para o medo do predador. Nós é que nos viremos aqui para poder adequar esse cérebro a esse mundo que a gente chama de moderno. Porque eles vivem mais inteligente emocionalmente do que a gente. Aqui a gente disputa ego, política, não sei. Lá o cara é comer, reproduzir, brincar, dançar. Música está sempre presente. Então, eu até nunca acabei de falar. O Howard Gardner são inteligências múltiplas. Uma delas é a inteligência musical. Por exemplo, o lado esquerdo do cérebro nosso, do ser humano, é o lado da área da linguagem, que é a parte mais complexa que nos diferencia de outros mamíferos. Porém, a inteligência musical, a melodia, está do lado direito. Por isso que o gago, um dos exercícios na fonoaudiologia é mandar cantar. O gago canta. É mesmo. O lado esquerdo gagueja, mas a melodia faz ele cantar. Aí você treina. E vocês sabem disso. Será que vocês não tiveram um professor? Nós não tivemos um professor? Só não pode mandar ele cantar aquela música ali. Nós não tivemos... Olha só, nós não tivemos um professor que ensinou uma fórmula de química, de física, alguma coisa, cantando? Porque você aprende mais cantando. Eu quando vou ver um gago na minha frente, primeiro eu vou falar, canta aí. Fala cantando. Canta que eu quero ver você cantar. Mas outro dia, assim, eu estava há pouco tempo fazendo uma palestra aqui na semana PIBEX, que reúne pessoal de pedagogia, psicologia, professores, alunos aqui na Maria Tereza, na faculdade aqui em Niterói, que é referência em psicologia. Aí uma professora no final, assim, a gente ficou, eu tinha um neurocientista que estuda o aprendizado pela música, e eu não sabia, eu tenho um livro dele. E aí uma professora perguntou para mim o que era para perguntar para ele. O cara é muito mais novo que eu, mas assim, muito à frente nos estudos dele, práticos. Eu estou acessando a parte prática. Aí ela falou, Fábio, pô, tem um aluno meu, com 9 anos, que fala a aula inteira, conversa o tempo todo. Na hora que eu mando ele ler um texto, ele gagueja. O que eu faço? Aí eu falei para ela, manda ele cantar o texto. No outro dia veio o WhatsApp, Fábio, ele está lendo tudo. Aí o Fábio Teoto, que é o neurocientista, especialista em aprendizado, veio no meu ouvido. Para quem diz que não é neurocientista, você está sabendo muito. Ainda pouco eu fui saber. Ele tem um projeto no interior de São Paulo do aprendizado pela música. É uma coisa incrível. Fora que eu já usei para usar. Meu sobrinho trabalha lá. Eu já usei para familiares aplicarem. Aí é uma coisa bem trabalhada, de acordo com o momento de cada um, para familiares com Alzheimer. Outro dia, uma parceira minha, que é de um canal chamada O Bom do Alzheimer, ela foi corretora e foi treinada por mim há 16 anos. Na Covid ela me conheceu, porque eu estava naquela loucura de mudar, ou muda ou morre. Né? Então cuidado com suas emoções. Meu Deus, Covid, né? Pode não vir a Covid, mas sempre vai ter um imprevisto. Então, ou você entende aquilo como uma oportunidade, aí na Covid, 133 lives. Aí aparece a Cláudia, a mãe dela tem 88 anos, Alzheimer era 12 anos, outro dia ela estava cantando o hino nacional, criando a letra. Ou seja, ela não tem mais a conexão, mas ela foi estimulada até agora. Que com 12 anos a maioria, né, já está com sonda. Ela cantando o hino nacional, criando a letra, sem titubear, sem pausar e com detalhe. A letra que ela inventava não tinha sentido nenhum, mas rimava com a letra do hino nacional. E a melodia mantida, ou seja, a área da inteligência musical, nela com 12 anos de Alzheimer, está íntegra ainda, afinadíssima. E dança. Aí a dança e vários tipos de trabalhos que eu estou estudando, já estudava na neurociência, estou estudando agora na gerontologia, são muito importantes para as emoções, que às vezes você quer ter determinadas emoções, mas, né,
coisas simples que você pode resolver impedem. E quando não são simples, aí já sai do meu âmbito. Entra o psicólogo. Então, cada um tem que se perceber, é o mínimo que o ser humano precisa fazer. Então, linguagem não verbal, perceba você mesmo. Tá ótimo. Ivete Sangalo, sua nota é 9, tá bom? Nota 9 para você, Ivete Sangalo, profissional também de alto nível, presença de palco. Também acho. É muito divertida, Carisma, muito alegre, muito carisma. carismática, sabe contagiar o público. E você está de parabéns. Estou te dando nota 9 por causa da Anitta 10. Beleza? Você vai dar sua nota, Marcelo? Eu vou corroborar. 9 tá muito bom para ela. Ótimo. É. Leonardo DiCaprio. É. Essa foto de lado, imponente, cabelinho pintadinho. Não, aí a cara de- intenção como é. que- Aí, o que quer dizer isso aí? Não, aí a intenção, a gente não sabe qual é a circunstância dessa foto, Ah. mas se for uma foto assim, programada, né? É a posição que ele ficou, uma posição para Por que de passar. lado? Por pra que pa- de lado? Porque, assim, porque passa um certo charme, entendeu? charme. Não tem nada assim definido na linguagem não verbal nesse caso aqui, porque a não ser que ele tivesse com uma cara fechada, aí poderia passar desconfiança, raiva, alguma outra coisa. Ah. Nesse caso, como ele está com um semblante neutro, tá vendo? Ó? Não tá E outra coisa, hein? Ele poderia ter sorriso do Shane mesmo com a boca fechada. Mas ali, porque o sorriso está no olho. Mas ali, assim, ele está com um semblante neutro. Então está apenas numa posição para passar um pouco de charme, de elegância, mas É. nada Mas a demais. pálpebra está Presença. inchada E também, Fábio. nada artificial. Hein, mas a pálpebra também está inchada, hein? Mas não, você vê que ele. Deve Você ser vê que, Persol, não. A contração aqui embaixo, ele tem que já fazer uma cirurgia na pálpebra, porque a pálpebra já está dobrando por cima, tá vendo? Isso aqui é uma prega que muita gente tem na pálpebra. Você muito está jovem. falando do outro olho não, né? Hã? É do outro olho que você está falando? É aqui, cara, Falando? olha aqui, olha. Aqui tem uma prega por cima da pálpebra. Mas essa parte de Mas baixo a aqui cirurgia inchada? pa- Mas essa parte de Não, inchada? isso aqui não tá contraído, diferente do Guga. Entendi. Isso aqui. Isso tem que estar contraído, Isso né? aqui é porque como ele só está mexendo esses músculos aqui, então assim, ele não está fingindo que está isso. rindo. Está tentando só passar um semblante não travado, sabe? Entendi. Um pouco mais simpático, apenas isso. E aí? Se for uma foto Vai dar programada nota para pra isso. ele? Como é que vai Não ser? conheço muito ele não, mas pelos filmes que ele fez, ganhou o Oscar já, né? Ganhou o Oscar, né? E é um ator É versátil, né? voltado Vou pela botar pauta- 9 pra ele. Pronto. pela pauta ambiental, gosto de bom ator também, gosto. Agora, se você comparar com outros grandes atores, Sim, né, não. aí eu vou dar nota 6 pra ele. Ele é versátil, mas ele não se Nota destaca. 6 porque É diante muito de... radical. Não, ele pega papéis muito assim você diferentes. não vai ficar carismático. Ele pega papéis muito diferentes, mas assim, ele não se torna aquele cara que é o cara que, pra mim, Pois é, tá? eu também acho. Eu falei que eu não ia emitir a opinião pessoal, estou emitindo. Assim, gosto de pouco. Todo filme que eu. Se ele tiver, eu sei que o filme vai ser bom. Mas ele não é aquele cara. E você vê que ele muda de papel assim, radicalmente. Radicalmente. Mas ele não fica aquele cara que se destaca. Exatamente, entendeu? mas é isso que eu Igual disse, assim, eu dou nota 6. Denzel né, Jack Washington. Nicholson. Jack Nicholson. Você, Jack Nicholson. Robert De Niro. Robert De Niro. Entendeu? Como é que você vai dar nota? Al Pacino. Esses caras, o Patino, esses caras é nota Os caras, 10, além de, você se, vai botar o Leonardo- além de se transformarem, os caras, Olha além só. de se transformarem, eles roubam a cena. Você assistiu o irlandês, é difícil, né? George Clooney, Eu não- tem vários é. atores aí. Irlandês tinha que melhores matar ele. o Patino, Tom né? Cruise, Porque- até o Tom Cruise acho melhor que ele. É. Mas eu vou te falar É, uma o Tom coisa. Cruise, Ele é de uma geração eu acho que tá no mesmo totalmente padrão. diferente dessas que você, dos outros Sim. atores estão falando. Ele, pra geração dele, digamos assim, eu acho que ele é muito bom ator. não. Eu já vi vários filmes dele. Mas aí desde- a gente está comparando com outros da geração Sim, dele. mas eu tô falando o seguinte- comparando assim, o nível de interpretação e persuasão pela interpretação, que aí independe da idade. Eu entendi o que você falou. Realmente a gente não tem hoje, né, Robert De Niro Não, à vontade Al por aí. Pacino, Al Pacino não tem. tem esses caras, Não mas tem. assim, a própria indústria cinematográfica não está muito interessada também nisso. Tanto que você falou Tom Cruise é mediano também como ator, sem nenhum demérito, mas, assim, a aparência, você vê, é sempre explorado o lado também, mesmo que não seja sexual, mas o Da lado beleza, da né? beleza.
Entendeu? Então a gente tem que entender que, infelizmente também, essas pessoas nem sempre são felizes, porque às vezes elas têm que representar, ostentar e aparentar o que, na prática, elas gostam pela fama, mas no inconsciente não é o que elas querem. Por isso que você vê, de repente, um Robin Williams se enforcando, e o cara que fazia filmes engraçados, não sei o quê. Será que ele forçou? Não sei, tá? Nem li, nem estudei a respeito. Mas será que ele ficou o tempo todo com o consciente trabalhando algo que não era verdadeiro que ele queria? E o inconsciente avisando, você está fazendo o que você não quer, você está fazendo... Até o momento que o cara entra numa depressão, porque quando chega a ponto de se suicidar, entrou num surto realmente, não é surto psicótico, nada disso não. Entrou no extremo do ser humano de tirar a própria vida. Então, assim, a gente julga muito as pessoas e esse papo de não julgue é hipocrisia que todo mundo julga. A única diferença é que tem uns que falam, outros não falam. Quando mas assim, notícia que ele suicidou, não acreditei. eu também. A gente julga, mas a gente não sabe. Assim, as celebridades. Sim, mas eu sei. Te passa alegria, te passa uma coisa boa. Só filmes bons. Mas é isso que eu tô te falando. A vida profissional. A vida profissional. Mas às vezes a própria vida profissional é que leva a isso. Porque o cara tem que, assim, cada cérebro reage de uma maneira diferente quando você lida com uma diversidade. E vamos, assim, fazer uma analogia. Cada vez que você vai interpretar um personagem totalmente diferente, seu cérebro tem que se conectar com aquilo ali como se fosse verdade. Então, eu acredito que isso, de acordo com a pessoa, como cada um reage de uma maneira diferente, possa ser um fator que seja integrante aí da atitude dele. Porque o cara que encena e faz com muita intensidade, ele pode vir a ter, como aconteceu até com o caso da Daniela Pérez, além do cara aparentemente ser psicopata ou sociopata, né? Mas houve ali uma mistura também por causa da novela, não só porque ele ia perder a audiência, que ele alega isso, né? Que ele ia perder a visibilidade, então ele fez aquilo contra a Glória Pérez, não pela Daniela Pérez, mas assim, mas assim, eu não quero entrar nesse... Eu falei, eu já fiquei com a Paula Tomás, né? Ela é muito ciumenta, tá? Eu não quero, mas assim, eu não quero entrar nesse mérito, mas a grande questão... Você ficou com a Paula Tomás, assassina? Assassina, pô, tô falando. A Daniela Pérez, você ficou com... Não, pô, tô falando Paula Tomás. Pelo amor de Deus. Aí ela ainda era... tinha 17 anos, né, Ju? Olha só, Marcelo, como além da linguagem não verbal eu faço análise linguística, Marcelo, agora eu quero te falar uma coisa que Júlio sem querer soltou. Porque quando você falou, agora que eu tô vendo... Não foi? Não, ele achou inicialmente, agora que eu estou descobrindo, que era Daniela Pérez. Aí ele duvidou de você como pela masculinidade. Vê se ele está mentindo. Aí agora, quando você disse que namorou com assassina, você entendeu nas entrelinhas qual é o julgamento que ele tem a seu respeito? Se eu fosse fazer um laudo pericial agora do que o Júlio acha do Marcelo, supõe-se... Vou internar ele aí, ó. Questiona-se... Eu fiquei com a Paula Tomás. Por quê, pô? Mas caralho, é uma coisa tranquila. Tinha 17 anos, Júlio. Voltando pro Robin Williams, isso mostra como ele era um grande ator. Ele era. Mesmo com a depressão que ele conseguia representar e expressar com toda aquela alegria. Mas a questão toda, sabe o que acontece também? Está nos contrastes, porque assim, tudo no nosso corpo tem efeito rebote quando você força alguma coisa. Então, você põe um remédio para desentupir o nariz, quando passa o efeito, ele fica mais entupido. Porque ele estava entupido pelo edema da alergia, por exemplo. Então, ali os vasos estão dilatados. Você joga um medicamento que contrai os vasos. Aí o cérebro fala, porra, acabou o efeito desse negócio. Aumenta mais... Fica mais pressão. Então, a mesma coisa. Quando você incorpora um personagem, você processa as emoções, os sentimentos e os hormônios daquele personagem, se ele for bom. Quer ver um exemplo? Me lembra para não perder o fio da meada, para voltar à questão do Robin Williams. Eu lembro quando o Reinaldo Giannichini começou, que foi um fabricado, veio lá da famosa, não sei o quê. Cara, nenhuma expressão dele batia com o que ele falava. Aí minha mulher brincava, é porque ele é bonito. Eu falei, Kátia, é totalmente inexpressivo. Não, velho, eu amo você, eu vou matar você, eu odeio você, estou muito feliz que eu estou...
E hoje, Sem carisma nenhum. hoje ele é um ator que atingiu esse nível do DiCaprio, sabe? Versátil, não é o mega, mas ele evoluiu. Aí, voltando para o Robin Williams, a questão toda tá não nele apenas, mas em como cada cérebro reage, principalmente no ator, aos contrastes. Porque o cara que fica 6 meses filmando um filme, uma novela, usando aquela roupa, aquele cabelo, aquela barba, ele pode ter conflitos de identidade. Vai depender do cérebro de cada um. Então, por quê? Assim, e outra coisa, para ele chorar de verdade, ele tem que se... É como se fosse um yoga. Ele saiu daquele ambiente, eu não sou mais Fábio, agora eu sou o João do filme. E eu chorei porque eu senti como o João. Cara, isso é conflitante, porque você tem uma descarga muito grande de hormônio de tristeza, relacionada de hormônios, né, neurotransmissores de tristeza, depois seu cérebro fala, devolve aí coisa boa, aí você ri. Mas daqui a pouco, será que você está feliz? Esses altos e baixos podem mexer com o cérebro. Mas vou te falar, eu ia só complementar o que o Fred estava falando, porque é o seguinte, o Leonardo DiCaprio, por que eu dei a nota 9 para ele? Porque eu já vi vários filmes em que ele é mocinho, outro que ele é bandido. Ele é versátil. Cara, para você fazer isso daí, como ele está falando, você incorporar o personagem, né? Você precisa trabalhar o seu cérebro para você ser um bom ator. Você tem que né? se isentar do seu eu. Exatamente. E ele chegou ao nível de ganhar um Oscar. Né? A gente Vamos tá andar com- mais rápido? Tem quanto tempo tem de gravação? Já deve ter umas 5 horas de gravação. Vamos andar mais rápido? Tem muita foto. Ué, mas você quer sua nota, então eu vou falar sua nota. Então, Boa. Não, eu só quero que ande mais rápido. Só isso. Ali, ó, ali tem sorriso de... Vamos lá, esse aí, Ali, sorriso Obama, de- Barack Obama, vamos Ó, lá. Sorriso de Duchenne, tá ali, ó. Eu tenho o Obama, inclusive tem um post meu no Instagram com ele rindo e não rindo, tá lá, sorriso do Duchenne, para as pessoas adivinharem. Esse olho fechadinho, Aí, o que quer dizer? Nojo, não. aqui, como tem a junção das sobrancelhas, sem elas arquearem para baixo, Fala pra lá, uma fala. coisa eu já retiro daqui que é a raiva. Aqui parece até uma brincadeira, alguma coisa assim, entendeu? Mas não dá Esse pra braço dizer. cruzado. É, aí eu vou ver o braço cruzado e a mão gesticulando, porque assim, ele está cruzando o braço dentro de um padrão que a maioria dos seres humanos cruza, Normal. apesar dele ser canhoto. Não, tudo é normal. A questão é o seguinte, cada um cruza o braço da mesma forma sempre. Eu com o esquerdo por Eu não cima. consigo E fazer a maioria nada. com o esquerdo por cima. E ele é canhoto, mas não é porque Não ele dá é pra canhoto. fazer outra. É, Não dá. ao contrário, Tá. então assim, não dá para decifrar aqui. Aqui a gente pode isolar. Braço cruzado pode ser fechamento, negação. Mexer com a mão e manter o braço cruzado pode ser insegurança, autoproteção. Mas aqui está parecendo mais uma foto que ele está simulando, brincando, do que algo verdadeiro. E a Agora, orelha? Aqui é um Tá sorriso meio mesmo. orelhudo ele aí, meio Mas orelhudo. ele é hein? orelhudo mesmo. Não quer dizer nada não. Não. Eu vou dar nota 10 pro Barack Quer Obama. dizer, 10? 10 pro Barack Obama. Esse cara é nota 11. Nota 10. E aí, Vou botar 8 pra ele. Marcelo? Quer fazer algum comentário? Não, você falou que tem que ser rápido Eu tô agora. querendo dar rápido, Vou cara. me restringir a Não, só não, 8. tem- Barack, você me desculpa, eu vou 10 passar horas. batido por você, você merece muita coisa pra eu falar, mas... 10! Nota 10. Paulo Guedes. Paulo Guedes, eu não vou dar nota 10 pra ele não. Apesar de admirar por ser lá da escola de Chicago, defender os mesmos princípios que eu defendo, mas se entregou muito em campanha eleitoral, permitiu um gasto excessivo, coisa que ele não defende, sabe, Você já viu seu país em deflação? se entregou por Alguma demais vez pro- na vida? Se entregou demais pro Bolsonaro. Vamos analisar os números. Gastou demais, gastou dinheiro demais, que um liberal não deveria Como você gastar. falou pra gente se até as mas fotos, você está aí deslanchando a Olha opinião aqui. política. Pô, Vou dar nota. Deflação. A gente Sete. nunca teve deflação Sete. eu no não tenho país. nada para cara. falar nem do que eu não conheço, muito menos de algo que Nota não 7. tem história na nossa vida, nem para filho pequeno, nem para filho grande, nem para gente, nem para gente mais velha que a gente, que é uma Covid. Então, eu julgar qualquer político, né, principalmente um presidente associado à Covid, é uma crueldade. Agora, que todos têm defeito e podem ser julgados, podem. Se a gente elege o cara, a gente tem que cobrar, mas não é o propósito aqui, porque é uma opinião extremamente unilateral e ainda por cima você pegou um cara que você diz que é bom, mas já depreciando porque ele se juntou. Você sabe lá porque ele se juntou? Outra coisa, o que a gente sabe é o que a mídia mostra. A mídia mostra o que interessa. A gente sabe, a gente pensa que sabe. Aí, se você é a favor, você compra aquela ideia. Essa é a base da comunicação social.
Entendeu? Então, eu lido com pessoas que são pró, que Bolsonaro tinha que ter sido eleito e que Lula tinha que ter sido eleito. Cara, só muda a opinião, porque a repetição que faz para cada lado é a mesma. E a repetição acaba virando uma verdade. Então, assim, não sou contra quem fala de política. Agora eu não falo porque eu nunca sei a verdade, nem nunca vou saber. Tá. Mas não sou contra quem estuda, quem fala, como você fala, não, de maneira nenhuma. Ó, Júlio, eu só vou te falar o seguinte. O Paulo Guedes, né, em toda a história brasileira, vamos pegar desde a época do Império até agora, nunca tivemos deflação. Então, um ministro, né, não estou analisando aqui se ele fez campanha, não importa o número que ele trouxe para o país. Num momento país muito crítico, né? Saindo da pandemia, quer dizer... Tinha uma crise de 2015 Exatamente, da bolha imobiliária nos exatamente. Estados Unidos. E Todo mundo esqueceu da crise. todo mundo falando o seguinte, pô, mas que esse cara é maluco. E o cara consegue fazer deflação, uma coisa histórica no país. E no momento mais... Muita gente fala do milagre brasileiro, em que o Brasil teve 4 anos ali, de 68 a 73, nós estávamos no meio do regime militar. O pessoal fala que foi um milagre brasileiro da economia. Nunca tivemos um PIB acima de 2 dígitos. Nesses 4 anos a gente teve 10, a média era 11, né? 10,4, 11, sei lá. Na história. Então, quer dizer, a gente não consegue, ao longo da história inteira... número... assim, eu não vou falar do não tem controvérsia, é número. A questão é assim, se os números... Naquela época Naquela época tinha muita liquidez no mercado internacional. Os bancos ofereciam dinheiro com juros muito baixos. E o governo americano se aproveitou disso. O governo brasileiro era o Delfim Neto, o ministro da Economia da época, da Fazenda na época. Então ele captou muitos recursos internacionais para aplicar no Brasil, principalmente em infraestrutura, em grandes obras. Isso alavancou a economia brasileira. Mas aumentou demais a nossa dívida externa e lá na frente está Sim, mas isso é depois, mas vamos lá. E sobre o Paulo Guedes, ele estourou o teto de gastos, coisa que a gente não defende, você sabe muito bem, várias vezes por causa da pandemia, Júlio. Não por causa da pandemia, depois. O cara só de vacina gastou quanto? Mas a pandemia eu concordo. Vou falar uma coisa de Delfim aqui para você também. Você se lembra um cofrinho que a gente tinha para botar moedinha? Né? Cofrinho da Delfim. Poupança de Delfim. Né? Você tinha que botar uma latinha de cerveja que você botava. Eu lembro daquela inflação da época dele de 40%, 50% ao mês. Ensinava as pessoas a poupar. Marcelo, assim, eu sou mais velho que você, né? Porque eu me lembro dele com muita raiva, porque eu me lembro que era uma hipocrisia, que eu achava, muito novo eu sendo ainda, ele mandar poupar com uma inflação de 40%, 50% ao mês, né? Pô, o dia não perde todinho no cofrinho, ela não é. Entendeu? Se você não poupa... Assim, eu acho que, eu acho que a intenção... ele está mumificado e eu acho que ainda está vivo. Esse aí não vamos nem dar nota, né? Não, esse... Olha, o máximo é 10, Pelé. Você está acima de 10. Aí aquela questão de julgamento, aí fica a gente falando, não, porque ele negou a filha, não sei o que. Cara, a vida, assim, o que o mundo vê... Sorriso do Cheney, esse aí? Eu acho que não, mas parece que pode ter acontecido ou vai acontecer. É a questão do timing da foto, entendeu? O que eu ia falar do julgamento, eu não sei... A verdade, mesmo que eu soubesse da verdade em relação à filha que ele negou, que não sei o quê. Aí tem gente que ainda fez pior, que ela teve câncer, ele teve também. Ele reconheceu uma filha. E não reconheceu outra. Mas assim, isso não me interessa, sabe por quê? Isso vai confundir a minha cabeça no que diz respeito a eu ter prazer de algo que pode me dar prazer. Porque, porra, não é bom saber que o atleta do século foi o cara? Sabe, isso não tem nada a ver. Pô, o Garrincha, eu acho que o Garrincha jogava melhor que ele, mas era um alcoólatra. Eu quero saber, eu não lembro do Garrincha alcoólatra. Eu lembro do Garrincha que, porra, deixava a bola parada aqui, dava 3 passos e todo mundo corria, voltava e pegava. Entendeu? É isso que eu lembro. Então, assim, é muito importante a gente não ser hipócrita, porque a gente julga. Mas é muito importante, como a gente daqui está abordando celebridades, a gente tomar cuidado, porque é muito fácil dizer o que faria no lugar dos outros e talvez você nunca fizesse, porque você não sabe qual é o lugar dos outros. É o que a TV mostra, o que a mídia mostra, né? Eu diria que o único
fato negativo em toda a carreira do Pelé foi esse, ele não admitir a filha Provavelmente, mas a Mas carreira. isso é Mas isso não é pessoa, carreira, dele. isso é família. Pra isso, Mas- por tudo Mas não que é ele porque não é carreira, Vou entendeu, fazer Júlio? isso. Por isso, entendeu? Não é carreira. É, exatamente. Mas assim, é claro que incomoda a gente saber isso, Incomoda. mas assim, essa foto aqui é muito interessante. É interessante porque... É interessante porque o Sérgio Cabral está fazendo provavelmente. Nossa, a cara dos caras não vale nada. Ó, só, provavelmente, tá? Tá lá no meu perfil, tem o Guilherme de Pádua, tem a Amanda Knox, que está na Netflix. Ela participou ela morava numa república que teve um assassinato na Espanha e acharam muito estranho o comportamento dela depois, normal, como se nada tivesse acontecendo. E ela foi julgada nos Estados Unidos e ficou inocente. Só que no início do documentário, pergunta a ela, você matou fulano? Fulana? E ela faz o Drooping Delight, que é um leve sorriso, que também está lá o Guilherme de Pádua, e eu estou vendo, por acaso, naquele indivíduo que está no meio. Um leve sorriso. Tipo assim, um juntei o útil ao agradável. Só por acaso. Entendeu? O pacto do diabo. É. O pacto Pisciane, E Cabral e aqui Pezão. não tem alegria nenhuma. E aqui tem raiva. Nossa Olha, senhora, isso é raiva. raiva, lábio superior travado e dor. Ele não quer fazer o que ele está fazendo. Meu Deus. Aí Meu você. Deus. O Rio de Ele Janeiro não queria pegar Olha, merece. olha a famosa sobrancelha que vira O Rio de meio Janeiro não com as merece. bordas internas fazendo o V. Não. E aqui parece ser, porque é foto, o Drooping Delight, que eu mostro do Guilherme de Pádua, e tem outros também que eu não posso mostrar porque são de investigações junto com a área policial. Então eu vejo, porque às vezes eu vejo as pessoas fazendo denúncias, acusando outros que são inocentes. Então, assim, é difícil você fazer uma perícia, porque às vezes você tem que tirar a culpa daquela pessoa sabendo que ela cometeu um outro crime. Mas não é cabível aquele outro que pega carona para pegar o crime. Então, eu tenho expressões de Drooping Delight de pessoas que acusarem falso. Conhecidos aí da TV. Aí quando falam, então você tem certeza disso, Queremos professor? nomes. Você tem certeza disso? Tenho, Nomes. tenho. Aí Olha, faz minha o nota é zero. Drooping Delight. Zero. 3 zeros, tá? São 3 zeros. É, e vez uma só. coisa assim, É. todos nós sabemos, somos os únicos seres vivos que sabemos que vão morrer. Eu sei que o indivíduo ali já se foi, porém ninguém fica santo porque se foi. É verdade. Exatamente. Exatamente. Nossa senhora, esse aqui tem que dar zero também. Esse Meu aí Deus. tá. Esse aí é o novo Hitler. Esse aí é um novo Hitler. Assim, primeiro que ele É um pa- novo Hitler. primeiro- Tá aí, ó. Zero. se a gente olhar só para a boca, O que você, ele fala aí? Fala desse cara aí. se você olhar, Fala, por favor. ele é um infeliz. Só isso? Se Não, você fala olhar mais. só para a Fala boca, mais. cantos de boca caídos que é? caracterizam tristeza. Tristeza? Tá? Aqui eu estou percebendo, posso estar enganado, que parece que ele está usando uma toxina botulínica aqui na glabela. Até isso o Fábio Na sabe. glabela, que aqui a gente chama de prócero, o músculo. E aqui, por esse enrugamento da testa, me sugere botox, toxina botulínica Sim. vencendo. Porque ele teria. Tinha que estar harmônico, né? Tinha que estar harmônico, É. né? Aí muita gente fala, não, porque o russo é inexpressivo. Não existe. Não existe um processamento químico hormonal no seu cérebro sem uma exteriorização das expressões, porque é a única forma do ser humano não entrar em extinção. Você tem uma comunicação única no mundo inteiro. Você vai para a Ucrânia para adotar um bebê, você não entende o cara falando a língua dele, mas você entende o que ele sente quando ele fala. Então, o Putin, em 2014, ele foi vigiado pelo FBI através da linguagem não verbal para saberem se ele tinha intenção de entrar em guerra para pegar a Crimeia ou não. Só que não analisaram agora para a Ucrânia, isso que eu acho estranho. Nós já temos 1h12, tá? Não, mas sabe o que eu acho isso estranho? Vocês que entendem de política, por que em 2014, que a Crimeia, que é a passagem do mar, lá embaixo da Ucrânia, né, o FBI analisou, eu tenho o post, eu tenho a foto do jornal, FBI analisa a linguagem corporal, que é a mesma coisa, de Putin, para saber se ele tem intenção de guerra. Por que não fizeram uma análise preventiva para saber se ele ia atacar a Ucrânia? Aí que a gente vê assim, a mídia, a política, a gente fica à mercê. Porque assim, é muito mais grandioso
no sentido de armamento bélico, planejamento entrar na Ucrânia, do que entrar lá na Crimeia, come pela beirada ali, pega ali, e não teve guerra para a Crimeia, entendeu? Então, assim, é igual quando Obama, na primeira eleição de Obama, perguntaram para ele sobre o Obamacare. Ele coçou a barriga com a mão esquerda. É como se você estivesse se acalentando, aliviando sua própria cólica. O FBI estava em cima. Aí depois, segunda, sendo reeleito, plataforma a favor do casamento gay. O Biden, que hoje é presidente, era vice do Obama. O repórter pergunta para ele assim, senhor vice-presidente, o que o senhor acha da legalização do casamento gay? Ele fala, quando fala é bem, é para dar tempo de pensar, aí põe a mão aqui, ou seja, está tampando a boca. Eu sou o vice-presidente, quem decide é o presidente. O que ele quis dizer com essas palavras? Isso não é comigo. E por mais que controle, aí quer ver. Não está se sentindo bem. E a construção da frase, por isso, quer dizer, já que é assim, por isso, quer dizer, não é a minha vontade, aí há a questão de exteriorizar. Por isso, eu sou de acordo com mulheres casando com mulheres e homens casando com homens. Quando ele levanta esse dedo aqui, me sugere que ele é meio contra homem com homem, mas a favor mulher com mulher. Aí ele abaixa a mão, o repórter fala assim, então o senhor acredita no sucesso do casamento gay? Ele fala, yes, e nega, e faz aquela... Quando você vira assim, você tá E faz aquela linguinha de cobra que eu falei que você fez. Ou seja, ele mente que é a favor do casamento gay. Você viu que você mentiu. Aí é mentira. Me comparou ainda com o Guilherme Pato ainda. Igualzinho Guilherme Não é assim. Não, olha ele assim. Ele chega assim, eu não posso dizer que é compra de voto. Agora, a questão do aborto não é nem responsabilidade do presidente, é do Congresso Nacional. Se ele falou que era o problema do Obama, traiu o próprio parceiro. Tem que empurrar pro Congresso. Tá aborto, casamento gay. Eu sei, mas pelo Congresso, é o Congresso que decide, não é nem o presidente da... Não, o que você está falando? Não, na hora que o Joe Biden, você perguntou pro Joe Biden, ele falou, não, isso é uma questão do presidente. Tá, mas só, mas o que ele quis dizer... Ele deve ter se elegido. Estava usando isso como plataforma. O que ele quis dizer ali não é que o presidente decide diretamente, mas ele tirou o corpo dele fora. Exatamente. Entendeu? Igual eu tenho um vídeo, igual em 26 de janeiro de 2020, um dia a gente põe aqui esse vídeo, tá aqui no meu Instagram, mas vai demorar. Apareceu aquele indivíduo na época que o Mandetta era ainda ministro. Aí assim, 26 de janeiro, conversa lá naqueles relatórios que eles passavam da Covid. Então, teve um dia, esse 26 de janeiro, alguém perguntou se ia ter carnaval. Aí tinha um cara que não era o Mandetta, de cabelo grisalho. Eu peguei a construção linguística e o gestual dele. Aí ele fala assim, perguntaram se ia ter o carnaval. Cara, já lockdown em outros países, vinha turista para cá e deixaram o carnaval. Aí perguntou para ele se vai ter carnaval. Ele fala assim, temos absoluta convicção de que não há o vírus circulando no Brasil. Nessa frase já tem algo para eu desconfiar. Temos. Ele já está botando todo mundo junto. Não havendo o vírus, está mentindo. Provavelmente, porque juntando com os outros. Porque primeiro ele fez uma afirmação. Temos absoluta convicção. Depois ele fez uma suposição. Não havendo o vírus circulando no Brasil, aí a coisa pegou. Não tem. Aí quando a mão, quando o gesto não bate no ritmo, não tem como ter contágio. Eu estou batendo no gesto com a fala. Agora, não tem problema das pessoas. Não, ele falou como eu estou falando, ele falou assim, temos absoluta convicção que não tem o vírus circulando no Brasil. Não havendo o vírus circulando no Brasil, não tem problema das pessoas se divertirem no carnaval. Aí ele desvia a cara e engole o se divertirem no carnaval. Eu guardei o vídeo. Depois do carnaval, quando a curva despencou, eu botei, e os turistas? E publiquei o vídeo, o Instagram me bloqueou. É mesmo? Depois bloqueou o vídeo para impulsionar, tirou o vídeo do ar. Aí, de repente, deram algum mole, botei R$6. Em 10 minutos deu 10 mil visualizações. Ou seja, deixaram o carnaval, né,
por política, por economia, sabendo a nossa curva da Covid nunca seria tão alta como foi. Por causa disso, né? Ela nunca seria tão alta como foi se não tivesse o carnaval. A Simone Tebet. Não dá para ver muita coisa nessa foto. É assim, tá uma expressão neutra, mas indo mais para triste. Triste, né? Nota Não querer 5. dar uma coisa de passar seriedade, como uma estadista, não? Não sei, aí eu precisava de uma outra foto dela para fazer uma comparação, porque como a mulher faz muita estética com a sobrancelha, então eu tenho que fazer uma comparação para ver se a sobrancelha dela normalmente é um pouco mais alta, porque normalmente a pessoa com a tristeza, um dos sinais, além de canto de boca caído, é a sobrancelha caída. Só que como, não, uma caída assim, sem franzir, sem contrair. Cair, olho caído, sim. Mas como eu não tenho uma outra foto para comparar, porque uma coisa que é importante a gente fazer sempre, quando fazer uma análise não verbal, é ver a simetria da face. Não tem rosto simétrico. Se você traçar uma linha aqui, você vai ver que não tem igualdade. Ó. Ela tem um leve desvio de septo. Ó. Essa narina é maior do que essa. Então você vai ter a boca mais para cá do que para lá. Eu também sou todo. Ninguém tem a face perfeita. A face do ser humano é assimétrica. É o ângulo da foto, não? Mas, Júlio, pode ser sutil, sempre vai ter uma simetria. Porém, tem assimetrias, vamos supor, às vezes a pessoa tem o nariz muito torto, que sugere que a boca está indo para a direita, debochando, mas não é a boca, não é o formato da boca, é a contração muscular. Então, a minha boca pode ser toda torta para a direita, naturalmente, mas se eu contrair, você vai ver a contração. Então, não pode confundir morfologia com contração. A contração é a exteriorização da emoção ou do sentimento, que é um comando automático do cérebro, é involuntária. Tá. Vou dar nota 5. Eu gostava Nem muito lá, da nem cá. Simone Tebet, gostava muito dela, mas me decepcionou muito. Fez campanha Eu nem árdua conheço. com Lula no segundo turno, hoje é ministra. Criticaram tanto o Sérgio Moro, que foi ser ministro do Bolsonaro. E aí, ninguém vai criticar a Simone Tebet, que foi agora ministra do Lula. Como é que pode uma pessoa que tem uma visão de mercado, iniciativa privada, depois se entrega por interesses, porque vai ficar 4 anos sem um mandato e é aceito... Ô, Júlio, o ser humano... Olha, Simone Tebet, você é uma grande decepção para mim. Eu só estou dando só nota boa para as mulheres aqui, você vai levar nota 3. Marcelo foi muito camarada com você. O ser humano, ele nasce, Sim. humano, ele nasce do bem. Eu tenho estudos de bebês de 3 meses, estudos na Alemanha, de bebês de 3 meses que mostram, que entendem o que é empatia, que têm empatia, sabem escolher o bem e o mal num teatro de fantoche. Só que você dá para eles uma escolha depois de um biscoito, e eu que sou do mal escolho o mesmo biscoito, você vira o do mal. Ou seja, o ser humano nasce empático, mas ele é facilmente influenciável. Então tem que tomar muito cuidado, porque às vezes, quando sobe a cabeça, não é só arrogância, não. Entendi. Teve uma candidata por aqui Mas assim, em Niterói. eu estava falando isso outro dia para uma pessoa. Não, eu estava falando isso. Quero nomes. Não, mas eu estava falando isso outro dia para Vocês um. dois estão negando Eu falei isso outro dia para um bioneurocientista, ele não sabia. Nota 3. Eu falei isso outro dia para um bioneurocientista. Vou Ele, pegar a foto dela. não sei mais o que eu falo. Esse Júlio. Fala, Vai, fala. Júlio. Pô, deixa o papo falar, cara. Você sabe quem estava falando? Não, mas eu até me perdi no que eu estava falando também. Pô. Vamos lá. Vamos lá então? Vamos Vai. trocar? Vai passando aí que esse daí Eu nem já... sei quantas fotos tem. Pô, Júlio, pelo amor de Deus, né? Quem quer falar? Esse Quem que a aí gente fale de todo mundo da muita política? coisa pra falar. Esse aí tá com muita raiva, né, cara? É mesmo? Porra, olha a sobrancelha. Você é um vampirão, olha a vampirão, boca. vampirão. Olha o bico. Olha aqui, ó. O orbicular da boca com contrações uniformes. Nem para esquerda, nem para direita. E projetando para o bico. Sobrancelhas se arqueando. Caindo. Olhos, Bem arqueado. os olhos Sim. bem fixados. Ah. E se ele tivesse... Ele não está gostando E disso se ele aí. tivesse olhos claros, eu perceberia que provavelmente assim, vou chutar com 90% de certeza, pupila dilatada. Porque quando a gente está com raiva, a gente libera adrenalina. A adrenalina contrai tudo, menos 2 coisas. Os brônquios, porque... Pupila se os- dilatada é aquela bolinha do meio que fica pequenininha. Vamos lá, a adrenalina contrai os vasos e o coração dispara, certo? Na raiva ou no medo. Porém, a adrenalina dilata a pupila para você ver melhor o perigo. E dilata o brônquio, por quê? Para você puxar mais ar.
Legal isso. Pra dar mais energia. Aí todo mundo acha que a adrenalina contrai tudo, nem tudo. Contrai a circulação das glândulas salivares, aí você fica com a boca seca, sabe? A mão se contrai assim com raiva, se contrai assim com medo. Então, por exemplo, quando eu fui treinar um presidente de time de futebol... Fala aí o nome dele. Não, posso falar, porque assim... Pode falar, porque assim, eu não treinei ele para ser presidente, eu treinei ele na oratória, porque ele falou que não ia falar em público. Então fui para Rede Globo, Rádio Globo com ele, mas o primeiro debate foi na Hélio Alonso com os concorrentes dele, inclusive um concorrente é o atual presidente, para o qual ele entregou o cargo. Então, na oratória, dentro do treinamento que ele passou, que ele fez, cara, ele ganhou com o dobro de votos. Só que eu falei, cara, vamos agora treinar para ter pressão da torcida, redes sociais. Não, Fábio, você mudou minha vida. E realmente, poxa, o cara se soltou, ele foi muito inteligente, mas lidar com futebol, política, rede social, cara, tem que estar muito preparado na inteligência emocional. Mas o que eu fiz com ele no primeiro debate? Porque me chamaram faltando 3 horas. Aí eu falei, cara, não dá tempo, só dá tempo de lembrar que eu estudo isso aqui, ó, que aqui dentro é o cérebro. Falei, senta, como é que vai ser lá na Hélio Alonso? Aí me deram a foto, é uma mesa assim. Aí eu falei, quero ver fotos. Aí eu pegava o concorrente, o Mário Bittencourt, só com aquele bração cruzadão assim, né? Aí eu já fui, porque eu tenho que entender o layout. O que quer dizer? Totalmente fechado e com bico, e o torcedor gosta do cara do futebol agressivo, não sei o quê. E o outro eu tinha que, assim, o Pedro Abad, ele não tinha muita variação tonal, é o jeito dele. Super inteligente para aprender. Então, o primeiro passo, não dava tempo de explicar muita coisa, você vai sentar à mesa e vai abrir a mão esquerda e manter ela aberta. Porque se ela fechar, você vai alimentar a ansiedade, o medo ou a raiva. E aberta, você prejudica o processamento do cérebro. E como a mão direita é movida pelo lado esquerdo, e o lado esquerdo é o lado da área da linguagem, você bate o ritmo com a mão esquerda que você não vai gaguejar. Cara, fluiu tudo. Ele falou, Fábio, quando... Você fala o movimento, porque, por exemplo... Mas não gaguejar, ele tem que fazer esse movimento. Vai ajudar. Porque, por exemplo, a gente chama de incongruência quando a pessoa está falando e a mão não está no ritmo da fala. É mais fácil eu bater o ritmo da fala com a mão direita do que com a esquerda, para quem não está acostumado. Porque a mão direita é movida pelo lado que tem a área da linguagem, que tem a área muscular envolvida, que a boca mexe. Então, eu estou ativando mais áreas musculares na área da linguagem. Mas o cara não pode fazer com o braço esquerdo? Ele pode fazer, é porque ele tiver vontade. Mas o cara não sabe, o cara está travado, não vai falar. Então, primeiro vão tratamento paliativo. Mão esquerda aberta, mão direita. Depois que ele estava bem, Rede Globo, esporte espetacular, cenário era o que eu queria, cadeira de concha com o corpo exposto. Ele estava preparado. Onde ele ia botar a mão? Os braços, com as mãos abertas sobre os braços da cadeira. Não meteu o cotovelo? Não, sobre os braços da cadeira é para não tampar a boca e não coçar, ou sobre as pernas. Eu falei, e o seu concorrente, porque o outro lado da Unimed nem foi, ele vai sentar de perna cruzada e vai botar a mão no joelho e vai ficar fazendo assim e voltando. Ele, como é que você sabe? Porque ele vive de braço cruzado, agora sem aquela mesa protegendo o corpo dele, ele vai ter que fazer um duplo cruzamento. E foi assim que ele ficou. Tá, mas qual é o problema aí eu estou me fechando, me protegendo. Tá, aí cruzar aqui tem 2 proteções, tá? A mão e a perna. A mão na frente do joelho, tá? E cruzada, né? E cruzada. E também se tiver assim, pode ser ruim. Toda vez que alguém cobre a mão esquerda, está tentando esconder a ansiedade da mão esquerda inconscientemente. Tá, mas e a perna cruzada? A perna cruzada é o braço cruzado que ele fazia quando tinha mesa. Mas quando tinha mesa, o braço cruzado não chamava muita atenção porque ele ficava assim. Agora, imagina você numa cadeira de concha, num ambiente vazio, do esporte espetacular, e você de braço cruzado sentado na cadeira. Assim. Não pega bem. Não pega bem. Aí o que o cara faz? Cruza a perna e faz isso. E assim, à medida que o Pedro também via que eu acertava o que ia acontecer, elevava a segurança dele. Então na Rede Globo, cara, a gente arrebentou. Teve uma hora que o concorrente ficou 12 segundos sem falar pela pergunta que eu bolei para o Pedro falar. E depois perdeu as estribeiras também. Eu falei assim, você não acha um conflito ético você... Advogar para empresa? Não, pior. Você se candidatar a um presidente que não vai ter salário e ter uma empresa que vende jogador para o próprio time e ganha 800 e ganha comissão, ele ganhou 800 mil de comissão numa venda lá, se eu não me engano. Para que salário?
Assim, não. Pra que Assim, falar? é contraditório. Meu trabalho é voluntário. Mas eu vendo jogadores para o próprio time que eu sou presidente. E será que isso pode também não ser um facilitador? Está sendo gravado? Ele me processa, faz o que quiser. Eu não sei, eu não entendo de futebol. Não. Mas olha, eu também... Olhou para a câmera, olhou para mim, olhou para o repórter. Quanto tempo eu tenho, repórter? O senhor sabe, candidato. 2 minutos. Se eu fosse também um candidato concorrente ali, né, eu ia chegar e falar para a Abad, eu também chegar e falar assim, mas Abad, você também é auditor da Receita Federal, vai ficar 3 anos no mandato do Fluminense sem receber um centavo. Mas não precisa. Não. Ele ganha muito bem. Não é? Ganha. Ele declarou que ele só tem o dinheiro da Receita Federal. Sim, E mas quando é um você bom salário. mas quando você assume a presidência da República, a presidência do Fluminense, você é obrigado a se licenciar sem vencimentos. Ah, eu não sei. Essa Então parte- eu questionei isso no tempo. Ele licenciou? Teve que se licenciar. E eu questionei isso lá na página dele. Não, falando aí- o seguinte, aí mas eu- vem cá, como é que você vai viver 3 anos da tua vida sem um centavo? E aí? Você ganha 50 mil por mês. Quase 50 mil por mês. Ah, pode ter uma reserva, né? Bom, 50 mil reais por uma vida. Assim, Marcelo, isso- A elite do funcionalismo público. Olha só, assim, na verdade, eu não tive... Eu tô falando que eu não tive... eu questionaria. Mas né? eu não tive Falava acesso assim, a essas informações. Eu sabia que ele era da Receita, sabia que ele ia parar, mas eu não sei qual é o trabalho da mulher dele, não sei quanto ele tem de reserva. Pô, por exemplo, vocês, se forem se candidatar, vocês não tiram do bolso para pagar. Então a gente não sabe qual é a vida do cara. Eu não posso entrar nesse mérito, assim, de o que ele vai fazer, porque uma coisa é incontestável Eu e acho que ninguém o falou. presidente do clube, todos Tem que têm ser remunerado. todos têm negociatas. Mas eu acho que tem que ser remunerado. Todos. Assim, o cara acaba Você se não pode- envolvendo com... Você não pode ficar forne- 3 anos sem receber. É patrocinador, alguma coisa vai mexer, é muita política. Vai ganhar por Mas não vamos fora, falar sobre isso aí, assim, a gente... Não, já avançamos Eu errado. não entendo nada, não sei nem jogar O futebol. Temer eu vou dar 5 para ele também. Eu tô zero. Bom, o Michel Temer, meu voto pro Michel Temer. Michel Temer virou o jogo Olha os olhos. da tragédia que foi o governo Dilma. Virou o jogo, o Brasil de menos 3,4% de déficit no PIB foi para 1%, né? Controlou a inflação, os juros foram para 2%. Nele você analisa o número, né? Sim, mas eu concordo com tudo que o Fábio falou. E o vampirão, Tem vampirão? Cara de vampiro, descreveu o vampiro. Vampirão. Descreveu o vampiro, tem escândalo de corrupção também. Escândalo de é igual o corrupção. Fernando Henrique Cardoso, olha, Pô. faltou muita coisa, tá, senhor Fernando Henrique Cardoso? O Michel também faltou, mas Pô, pra mim, mas- Presas do em hemorrio. 2 anos e meio, Vampirão. transformou o Brasil. E outra Mudou coisa, o Brasil. outra coisa. Tem um lado ruim, sabe por quê? Sabe quem ele nomeou pro Supremo? Eu sei, Alexandre Ah, o Moraes. Alexandre Moraes foi ele que botou. Que é coladinho com ele. Foi ele que botou. Pô, ele conseguiu destruir. Ah! Esse aí não dá pra descrever, não. Pô, Né? mas que expressão é essa aí, Júlio? Que você... Esse aí dá pra descrever alguma coisa? 0 Trump pra você. Eu dou 0 pra você, dona Sônia. Eu não dou 0 pra ele, não. Eu achei que ele fosse ser reeleito, mas eu não entendo nada. Eu não dou 0 pra ele, Eu não. dou 0. Eu acho que ele tem uma coisa de bom. Ele é um empresário super sucedido, né? E a gente está falando aí de, você principalmente que se gosta disso, a gente fala de meritocracia. Nenhum empresário é tão sucedido se o cara não trabalhar. Não, e ele é muito... Não, mas eu já assisti o documentário dele, claro que é tendencioso, não é neutro, mas assim, tem um lado assim, da esperteza de, por exemplo, a Sim. troca, faz um... Ele é malandro. Constrói isso, não paga aqui, mas assim, no final das contas, assim, se aceitaram, não é ilegal. Então, assim, eu não vejo ilegalidade no que ele fez, mas vejo muita malandragem, entendeu? E outra coisa, porque tem poder na mão. Porque se eu não tenho dinheiro, eu quero trabalhar na sua empresa, você vai falar, Fábio, você vai entrar com quanto? Eu falei, eu entro com trabalho. Agora o cara já tem dinheiro, então ele não entra com trabalho, ele entra com dinheiro. É verdade. Então aí fica mais fácil de resolver algumas Eu coisas, vou né? dar uma nota melhorzinha para ele, Júlio, porque eu acho que todo comandante de uma nação, agora eu acho, todo comandante de uma nação tem que ter pulso. Isso eu acho que ele tem. Tem, pode ser até pro lado errado, algumas mas tem. besteiras igual o outro aqui que a gente conhece também,
Mas eu acho que ele tem impulso para... Ele é um cara bem patriota. É isso, ele é. Eu acho que e ele também não é burro, porque senão ele não conseguiria, né, colocar toda aquela multidão de pessoas para votar nele. Não, mas a economia cresceu, assim, ele não era um cara carismático, controverso, mas Vou botar como assim os 7 Estados pra Unidos. ele. Como os Estados Unidos viam. Você deu 0? Rei. Como os Estados Unidos já vem com aquele histórico de muitos anos, né, de presidentes sendo reeleitos, né? Não sei desde quando, né? Antes Bill Clinton já tinha, né? Nixon, Bush, todos foram reeleitos. Ele foi o único. Olha, e vou te falar mais. O Bolsonaro também. Todo mundo falava, olha, todo mundo que antes, quando ele se candidatou, todo mundo falava que ele era o anticristo, assim, ele era o novo anticristo. Não, o anticristo foi o Hitler. Não, eu tô falando, o pessoal falava que ele era o novo anticristo. Porque ele começou a querer mexer com o México, mas você viu que ele falou mais do que fez. Ele mostrou muito poder para botar medo, mas depois ele não era, entendeu? É por aí. Por isso que eu acho que eu vou dar nota 7 para ele. Tá ótimo. 0? Pô, você botou a foto dele, nem a foto original você botou, pô, pra gente analisar. A gente já vê sua preferência política pela foto. Eu tô vendo. Ele igual do Obama. O Obama é de esquerda. Assim. Não. O Obama é de esquerda e o Trump é de direita. Aí você vai vendo qual é o gosto do Júlio, né? O que ele é? Acabou, Júlio. Acabou. O Júlio tem 1h34 de Não, tem mais uma aqui. A Só mais pessoa não vai uma. aguentar a gente. Ele deixou pro final, sabe o quê? Lula e Bolsonaro. Ele gosta disso, olha lá. Ele gosta disso. Lula e Bolsonaro. Dor, Qual é a nota? dor psicológica e raiva. 0 para o Lula. Esse aqui você tá falando. Dor psicológica e raiva. Dor psicológica A gente vê a dor psicológica com o lábio. Não, o lábio inferior. Porque meu cachorro está doente. Entendeu? E o lábio superior totalmente travado, tá vendo? No lugar do bico que a criança faz. Então o orbicular está todo comprometido com a dor e a raiva. Ele foi muito atacado. Entendeu? Mas a gente não sabe o que está acontecendo aqui. Entendeu? E aqui também está muito assim, ele está falando. Por isso, só se eu soubesse o que ele estava falando para poder fazer uma comparação entre o que ele fala e o que ele expressa. Tipo falar assim, gente, eu estou muito feliz de estar aqui agora. Mas só por aquela estrela contraditório. vermelha lá atrás eu vou dar 0. É 0,000. O Bolsonaro eu vou dar a mesma nota do Trump, 7. Eu vou dar 0 pro Lula e 1 pro Essa Bolsonaro. foto ficou boa, cara. Pra não ficar igual os dois. Mas que ele tá com Essa foto dedo? boa, parece que ele tem 5 dedos, ó. Que não dá para ver o que está faltando, né? O lugar que está faltando o outro, né? Será que é coincidência que foi logo na mão esquerda e ele é destro? Júlio que fez a manipulação. Infelizmente, pessoal, tem muita foto aqui. É o Sérgio Moro, bota o Sérgio Moro pelo menos. Quer o Sérgio Moro? Quero. Sérgio Moro. Aí. Está com muita dúvida e pensando. Dúvida, assim, pensando. não dúvida no sentido de não saber, mas ele está analisando. Esse movimento da mão é um movimento assim, fica quieto, fala pouco e pensa mais, para tomar, provavelmente para tomar uma decisão. Mas, novamente, para a gente finalizar, né, foto é uma coisa cruel. Cuidado com as análises de fotos que vocês veem na internet e cuidado quando você perceber que alguém está querendo ganhar seguidor fazendo qualquer tipo de análise não verbal, porque isso é uma ciência. E quem criou a teoria que a base dessa ciência está vivo, que deve estar com quase 90 anos, pesquisando. Então, eu encaro até como falta de respeito eu ficar buscando seguidor na internet com base numa ciência, não é o que eu faço. Então, procurem aqueles que captam na hora, como eu captei aqui, Deep in the Light e outros sinais. Porque pegar um vídeo pronto, sabendo quem bateu, quem matou, pega um livro do lado do especialista que você vai levar 2 dias, você vai conseguir editar. Agora, vê na hora, você tem que ver na hora para interagir bem com seus amigos, com sua família, com os seus liderados, com os seus líderes, porque a linguagem não verbal, ela se sobrepõe à fala, e se a gente vive bem, às vezes, na maioria das vezes, falando, imagina se a gente puder se comunicar ainda com esse enriquecimento da comunicação através da linguagem não verbal. O ser humano seria muito mais feliz, as empatias fluiriam muito mais, muita violência ia diminuir. A grande questão da linguagem não verbal, ela seria tipo a música de John Lennon, Imagine, se todo ser humano mantivesse a habilidade de fazer leitura não verbal, a gente não teria as civilizações como elas são. Tá ótimo. Eu daria
Eu vou dar nota 10 pro Sérgio Moro, Finalmente. tá bom? Sérgio. Finalmente. Pô, tô dando 10, são opção de gente. Tá nada, você Deu deu pra um Anitta, pro Bolsonaro, Pô, pô. deu 10 Só deu pra Anitta. o Sérgio Só Moro. deu pra Anitta. Botar político na cadeia, ladrão na cadeia, foi o único. Foi o E único. acabaram com a Lava Jato, uma vergonha. Corroboro isso do Júlio, O porque crime ele venceu. sim. O crime venceu. Não, venceu não, porque o crime Moro ainda tá venceu. aí. O Moro ainda tá aí. Mas o Moro, realmente, eu tenho que dar o braço a torcer, porque ele realmente, pra mim, foi o único homem que teve peito. Exatamente. Peito pra enfrentar toda Isso. a oligarquia Isso. desse país, Falou tudo. pra botar todos os corruptos na Falou cadeia, teve peito pra botar um presidente da República Isso aí. na cadeia, Isso. entendeu? E o Bolsonaro veio na carreira dele, Na tanto carreira. que o Lula foi preso em 2016 e o Bolsonaro só começou a campanha dele em 2017 para 2018. É isso aí. Então, ele, na verdade, eu lembro como se fosse hoje, perguntaram uma vez pro Bolsonaro, você vai chamar o Sérgio Moro para compor, né, se você for eleito, não sei o que lá. Ele, olha, eu não conheço tanto o Sérgio Moro. E aí foi um encontro dos dois, foi no aeroporto, Ele no desprezou o aeroporto, Bolsonaro. desprezou o Bolsonaro porque É. ele não conhecia. Para você ver como esse cara que, na verdade, ele inflou toda a sociedade contra a corrupção. E Foi o milhões, Sérgio colocou Moro. milhões na rua para protestar contra a E corrupção. muita gente acha que foi o Bolsonaro, não foi. Beleza. Agora, olha só. Mas tá lá, hoje ele é senador, né? Pessoal, última foto para encerrar. Preocupação, apreensão, Zelensky. quando as sobrancelhas se unem no meio da testa. Aqui sem- está falando já do é, Zelensky. Assim, quando o presidente vem- da Ucrânia. Quando tá, a sobrancelha se une no centro da testa sem a extremidade ficar. Se a extremidade ficar para cima, é dor. Se ficar para baixo, é raiva. Acreditem que eu tenho um post de uma torcedora na Copa do Mundo, torcedora da Argentina, que ela fica enxergando a cara, uma sobrancelha tem dor, outra sobrancelha tem raiva. Que doideira. Uma coisa assim louca, assim, ao contrário, né? Essa aqui dor, essa assim, tá tudo escrito Mas como é que circulado. pode isso? Porque é involuntário. Você não consegue fazer isso. Foi um jogo que a Argentina perdeu. Contra a Arábia Saudita. É isso. Aqui, então assim, quando as sobrancelhas se unem no centro da testa, sem ser para cima ou para baixo, você tem que observar a extremidade. Normalmente não estou entendendo, é preocupação, apreensão. Vai depender do contexto para a gente definir melhor. Mas aí você não tem uma junção de sobrancelhas que caracterize raiva. Tá? Zelensky é um Assim, guerreiro, né? tem uma sugestão. Fala em que É. você falou bonito do É. Sérgio Moro. Fala aí. Tem, Não, eu acho Fala que... aí. Não, deixa eu Não, falar, tem uma sugestão aqui nessa preocupação e aparente preocupação e apreensão nessa junção das sobrancelhas, com a pálpebra um pouco caída. Então, tem uma sensação, mas não tem uma foto para comparar, de assim, uma preocupação e apreensão associada à tristeza também. É guerra, Tem né? muita despedida, né? Eu vou analisar os Zelensky dessa Mas você seguinte viu, eu forma. prefiro analisar, Sim. entendeu? O que eu estou vendo, mas eu não posso saber. A gente É não sabe o tristeza? contexto, né? Exatamente. Mas provavelmente é o contexto atual. Então, Não, ali já é porque ele já tá... Foi nessas tá bem províncias, parecido, da tá bem, guerra. Eu vou dar uma nota pro Zelensky 10. Eu vou te falar por que eu vou dar a nota 10. Pelo seguinte, esse também é um cara... Você imagina o seguinte, nós temos duas potências nucleares no mundo. Brasil e Rússia. São os países que têm maior poderio nuclear, assim, em termos de... O terceiro vem muito abaixo dos dois. Né? Então ele enfrentar um poderio desse tamanho, né, de nuclear desse tamanho, com as forças, com tudo que ele pôde fazer ali, entendeu? Obviamente teve ajuda de outros tantos países europeus, os Estados Unidos, Inglaterra, e uma fim de coisa. Mas enfrentar o que ele está enfrentando, a Rússia falou que ia terminar essa guerra em 2 meses. um mês. eu também Em não um entendo mês. nada. E nós fizemos agora um ano, só- ano de guerra. Um ano, eu falo que não era uma guerra, era só uma invasão, guerra. Um ano de guerra e olha, eu vou te falar, tá com o país Como tá totalmente aguentando. destruído. Assim, né? uma coisa ele tem a certeza, entre aspas, e nós Virou um temos líder. também. Assim, a gente aprendeu na Guerra Fria que a ostentação do poderio militar é uma forma de gerar domínio, de gerar obediência. Porém, assim, todo mundo sabe que se um soltar a primeira,
muita coisa ruim pode acontecer para todos. E outra coisa também, não interessa para a Rússia tomar a Ucrânia, que já basta Chernobyl, toda contaminada. Então, assim, eu corroboro o que você está falando sobre a coragem, porque ele entrou na coragem de lutar cara a cara, no fronte ali de guerra, no chão, sabendo que não ia ter arma nuclear, mas sabendo que ele é um país com poderio militar infinitamente menor que a Rússia. E outra coisa, você vê o que é o ego? A pretensão da Rússia de achar que ia fazer em 2 meses, né, fez com que ela subestimasse a capacidade dos outros. Isso quem faz muito é o psicopata, o sociopata. Ele te engana uma vez, te engana outra, né? Aí daqui a pouco ele começa a achar que é fácil, aí você vai e pega. E nos julgamentos que você vê de psicopatas e sociopatas, você vê eles dispensando advogado, o cara se sente o poderoso. Ali é que eles se entregam, no excesso de ego. E o que o Putin fez? Matando muita gente, destruindo muita coisa, pelo ego dele. É uma pessoa que, na minha opinião, tem algum distúrbio comportamental ou de personalidade, entendeu? E a gente vê que, assim, as coisas... A gente pensa que o mundo mudou, a gente pensa que as coisas não se repetem, mas se repetem. Ou quer ser um Hitler, né, da vida para ficar marcado na história, Pronto, né? pronto. Pelo mal, mas eu ia falar, pronto, você completou o que eu ia falar. Porque, na verdade, é um outro modelo. Não tem a oratória que o Hitler tinha, não tem... Mas, cara, tem o poder na mão e tem uma cultura de um país que também não pede oratória nenhuma. Tem a cultura de um país que, assim, sou eu, cara, e cala a boca. E pronto. Só para complementar, Jesus vai falar o seguinte, a única coisa que eu acho que ele não é que ele é ruim, mas que ele é complacente, é que você tem um grupo armado lá que ele é meio nazista, né? Mas isso que é o que a Rússia fala como pretexto. Tem sim. Isso é pretexto, isso é plantado. Eu li. Mas você leu umas coisas. Não, tem um grupo, é tipo assim, são os revolucionários da Ucrânia. Mas como aqui tem? É pouca gente. É pouca gente. Não sei o número, mas existe um grupo revolucionário nazista. Mas isso é pretexto. E ele deixou esse grupo lá. Mas será verdade, que também... Não, porque ele é um grupo, por mais que ele seja nazista, né? Ele é um grupo que enfrenta a Rússia, cara. Então eu acho que foi conveniente para ele manter esse grupo mas nazista. A questão assim que... Não. Tem que fazer o vista grossa, entendeu? Mas assim, eu acho que... isso aí eu não tenho essa profundidade de conhecimento. Entendeu? Agora, uma coisa eu tenho certeza, se existe nazista, existe em qualquer lugar. E se existe lá, é o pretexto do Putin, igual foi o pretexto das armas químicas para Saddam Hussein, igual foi o pretexto de Hitler na Polônia, onde ele matou os próprios alemães que moravam na Polônia, com soldados alemães vestidos de poloneses para justificar que tinha que atacar a Polônia. Então, assim, a história se repete. Aí, o outro entrou lá porque tem nazista. Que Putin está preocupado com nazista? Ele virou Stalin? Para concluir a nossa apresentação. Você não deu a nota dele. A nota dele é 10, rapaz. Vou ficar junto com você. Ele era um humorista, tinha um programa de humor na televisão ucraniana, que ele representava o presidente do país e foi eleito presidente da Ucrânia, meu amigo. E está enfrentando, sabe quem? Como o Fábio descreveu muito bem, um psicopata que invadiu a Chechênia, invadiu a Crimeia, a Geórgia. Ele envenenou vários opositores, jornalistas, mandou assassinar inimigos políticos na Europa. Ele deixou um submarino nuclear avariado no fundo do mar, recusou ajuda da Noruega para salvar os marinheiros. Ele deixou todo mundo lá para que a Noruega não descobrisse os segredos de um submarino ultrapassado. Nuclear. Ele mandou invadir uma escola que tinha uns ativistas da Chechênia numa escola. Eles acharam que o Putin não ia mandar ninguém invadir a escola para as crianças. Ele botou a polícia para invadir a escola. Morreram crianças assassinadas. Um teatro, ele invadiu um teatro cheio de pessoas para pegar ativistas. O cara é muito mais do que um psicopata. Assim, muito mais do que um psicopata. E outra coisa, ele vai perder a guerra como humorista. Um humorista. Porque esse humorista, ele conseguiu reunir todo o Ocidente para defender a causa dos ucranianos.
que estão fornecendo dólares, armas, treinamento para enfrentar a Rússia. Que a Rússia é um país que tem um PIB igual ao do Brasil, que acha que é uma superpotência. Seu Putin, você só se salva se a China te fornecer armas. Porque se a China não te fornecer armas, você vai perder essa guerra e vai passar vergonha pro humorista. Ô, Júlio, pode encerrar aí. O Zelensky, peraí, só uma coisa. O Zelensky é o Jô Soares da... Não, se eu quero falar sobre... o Jô Soares virando Eu quero falar sobre... mas vamos lá. Vamos lá, mas hoje a gente está vendo que o humorista tem capacidade de ser presidente, porque uma das chacotas, um dos preconceitos que o mundo exteriorizou foi quem era agora esse cara para defender a Ucrânia, que tinha sido um humorista. É o cara que está há 1 ano mantendo a Ucrânia aí. Entendeu? Então, e outra coisa também, só para finalizar. Psicopata, o psicopata, só para terminar, porque Putin, nem a gente tem um diagnóstico dele, a gente pode imaginar. Então, diferenças, psicopata e sociopata. Psicopata já nasce com defeito na máquina, no cérebro. E o sociopata, ele adquire, na maioria das vezes, por ambientes conturbados, promíscuos, violentos, não significando que quem nasce num ambiente desse vai virar um sociopata. Foi o que eu falei. Um vira um missionário da paz e outro vira um sociopata. Mas ambos, tanto psicopata como sociopata, têm o mesmo defeito, um adquire e o outro tem, de não processar a empatia, de sentir a dor alheia, mas tem consciência do que cometem, por isso podem ser presos. Diferente, os dois são conscientes. Os dois são totalmente, só que ele não sente a sua dor. Então ele planeja o que ele vai fazer contra você. Quanto mais dor você tiver, melhor para mim, que mais informação você vai me dar para eu saber qual é o seu ponto frágil para poder passar a sua perna. E você tem graus leve, moderado e grave. O grave aí é o que mata. E quebrando o clichê, a maior parte dos serial killers não são psicopatas. E a maior parte dos psicopatas não são assassinos. A maior parte dos crimes de pedofilia não são de pedófilos, são de gente que quer se vingar do filho, da filha, da mulher, que não é dele, não sei o quê. Psicopata ou sociopata? Pedófilo. 30% dos crimes de pedofilia são de pedófilos. Então, assim, para quebrar esses mitos, psicopata pode estar do seu lado trabalhando com você, mas não quer dizer que vai te matar. Tem graus diferentes. Psicopata nasce, sociopata adquire. Eu vou fazer a minha conclusão, você termina, você encerra. Só para não esquecer que a tática do Putin era destruir as cidades onde ele atacava, destruir os prédios, ele jogava bomba nas casas, ele destruiu o país, entendeu? Matou milhares de civis. Esse é o Putin. Gostaram do Conexão Araribóia? O retorno, tá bom? Já fizemos vários, né, Júlio? Exato. O próximo, o Fábio vai escolher. Né? Eu vou trazer umas fotos aqui, o vídeo. Vamos ver vídeo. Vídeo é melhor. Porque vídeo a gente consegue pegar o contexto, a linguística, as palavras da pessoa, a entonação. Aí eu posso nesse vídeo afirmar, isso aqui é mentira, isso aqui é verdade, tá rindo. Então vamos pegar vídeo. Tem vários, tem vídeos, tem mais de 1000 vídeos. Então o que não falta é vídeo captado em tempo real. Eu pauso a programação da TV desde 1999 com gravador de DVD de TV analógico ainda, volto e filmo. Então procurem quem capta em tempo real. Vai ser sensacional, pessoal. Marcelo, termina. É isso aí, gente. Obrigado. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Júlio. Obrigado ao Fábio, um grande especialista, um craque na matéria. Né? Obrigado ao Júlio também pelo convite. Hoje eu até nem vim, mas... Não, eu gostei muito. Oportunidade. Falei pro Júlio precisar de alguém, ninguém melhor que você para dever. A oportunidade, né, faz acontecer. E o bom disso tudo aqui é o retorno do Conexão Araribóia, né, Júlio? Acho que a gente tem que estar sempre falando aqui no canal. E você que nos assiste aí, por favor, se inscrevam, ative o sininho. E aqui, ó, curta e compartilha aqui pro Júlio, que o Júlio gosta muito. É isso aí. Boa noite, pessoal. Boa noite. Interromper a gravação. Terceiro, de cima para baixo. Deixa comigo, vem aqui, ó.